Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo por aqui, de novo. E aqui no porão, olha, onde essa pessoa vai, as meninas se derretem. Ela fica toda lá caidinha, lá, a primeira coisa que faz é ficar lá na beirada do palco. E eu estou falando de um cantor, e olha, um senhor cantor. Eu estou falando de quem? Joey Hirata. Tudo bem, Joey? Tudo bem, Mamoro? Obrigado aqui pelo convite aí a todos que estão nos assistindo, né? Aqui no programa No Porão, até que enfim vim conhecer, né? Porque eu fico assistindo. Ele falou, pô, um dia eu vou te chamar. Falou, pô, mas você só me chama e não me... Só fala, mas não me chama. Não, mas celebridade certo, né? É difícil. 2 anos para conseguir contratar. Quem é isso? Na verdade, acho que você que estava sem agenda para eu vir aqui. Você que está sempre corrido também, né, Mamoro? Mas é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com você. Olha, pessoal, o Joey... Eu já conheço ele assim, cantando, desde quando ele era desse tamanhozinho assim, ó. Eu chamava ele de titio. Mas, brincadeiras à parte, né? O Joey, realmente, eu sempre tive uma admiração por ele, né? Principalmente quando ele começou a cantar músicas não niqueis, né? E antes de entrar nessa parte aí, uma perguntinha. Quem é Joey Hirata? Bom, eu sou maringaense, nasci lá em Maringá, já com 8 anos de idade, né? Desde pequeno, né, meu pai sempre fez parte aí do departamento de canto lá de Maringá. Ele era diretor. Minha mãe também sempre gostava muito de música e desde pequeno a minha irmã, né? Minha irmã acima de mim, que é a Jane, né? Que começou a cantar. Né, que é uma grande professora de canto hoje, aí, muito respeitada, júri de concursos, mas também ganhou muitos concursos, participou e ganhou muitos concursos. E ela foi a primeira, lá de casa, a começar a cantar. Naquela época, meu pai tentou ver... Eu estava com 8 anos de idade, né, não, na verdade, até antes disso, né, ele tentou ver em que modalidade... Né, assim, da coisa da cultura japonesa que eu ia me identificar. Aí a primeira coisa que ele tentou me levar foi no beisebol, né? Yakyu. No Yakyu. Só que quando ele falou que tinha que acordar, ele me acordou, acho que era 6 horas da manhã, no domingo. Eu falei, pô, domingo é o único dia que a gente consegue dormir até tarde, né? Final de semana, né? Aí me acordou cedo. Chegou lá naquele sol escaldante de Maringá, correr naquela terra roxa, naquela terra vermelha e voltar encardido. Aí eu falei, caramba, isso daqui acho que não é para mim, não. Aí meu pai me levou um dia, depois para tênis de mesa. Né? No tênis de mesa eu ia também, só ficava mais bagunçando, conversando e não deu certo. Mas aí a Jane, né, começou a cantar e... ela participou já logo no começo que ela começou a cantar. Minha mãe costurava roupa para ela, ela viajava, ela já ganhava, já começou ganhando concurso muito rápido. Então ela foi para o Paranaense, foi para o Brasileirão. E eu falei assim, poxa, por que ela viaja? Por que ela ganha um monte de roupa? Né? Porque falou que é porque canta, né? Falei, então tá bom, então você quer dizer que para ganhar roupa, para viajar, tem que cantar? Eu falei, meu pai, eu quero cantar. Foi aí que no ano seguinte eu comecei a cantar, né? Na época chamava Shoka, né? Não era nem Doyo. Doyo, hoje as pessoas cantam músicas infantis com o playback, né? Com karaokê. Antigamente era obrigatoriamente cantar com piano, né? Então tinha que tinha que uma pessoa tocando piano e tinha que cantar obrigatoriamente as músicas que tinha nos livros, né? Do Japão, que vinha do Japão. Tá. Então, você é da época do Nodojiman, né? Exatamente, na época do Nodojiman, tanto que na primeira vez que eu participei, então eu lá em Maringá, eu tirei em 4º lugar. Só que só ia os 3 primeiros para o Paranaense. Aí eu fiquei muito desanimado. Eu falei, poxa vida, então eu não vou viajar e nem ganhar roupa nova. Né? Mas aí, por ironia do destino, a pessoa que tirou o 3º lugar, ela teve algum problema que não pôde ir para o Paranaense e eu tive que ir no lugar dela. Então, só o fato de eu ter ido, né, no lugar dela, aquilo me acendeu uma chama muito forte pela música. Foi quando eu comecei a fazer Nihongaku e no final do Nihongaku eu estudava canto.
né? E entrei também no coral, né, lá do Nihongaku, da minha sensei, que a gente cantava nas igrejas, lá em Maringá, casamento, tudo. Então, e eu era o solista dessa igreja. Então, coral. Você falando, desculpa te cortar, já te cortando, a gente vê filmes assim de TV, né, em que o pessoal de igreja realmente canta bem, né? Isso ajuda o cantor? Ah, com certeza. Eu acho que como era a igreja católica, então era estilo mais de cantar músicas realmente mais músicas assim, não era tão assim elaborado como são os arranjos hoje, como são as músicas evangélicas, e hoje mesmo músicas católicas são muito bem elaboradas, né? Com banda, guitarra, tudo. Não, era uma coisa mais comportada. Porém, era um coral de crianças, né? Então não era aquele só adultos, era muito, no nosso caso era criança, e a maioria eram meninas. Acho que de meninos só tinha eu e mais dois rapazes, né? Então a gente cantava, inclusive quem também fez coral nesse mesmo coral e que foi aluno da minha sensei foi o Carlos Toshiki, né? Que é o do Omega Tribe, né? Tá. Ele também foi solista, ele começou também a carreira dele lá no coral, e isso me ajudou muito. Aí eu vinha para São Paulo, né, no primeiro ano eu, né, foi até o Paranaense. Aí no segundo ano eu tirei primeiro lugar maringaense, primeiro lugar paranaense. Depois eu vim para São Paulo cantar aqui no Bunkyo, no concurso do Mariama Sensei. Nossa, Mariama Sensei. Então, para quem não sabe, antigamente, antes da BRAC, existia também, né, o Brasileirão, que era o do Mariama Sensei, que a gente vinha lá do Paraná. Aí eu fui campeão brasileiro, né? E depois, no ano seguinte, eu fui de novo campeão maringaense, campeão paranaense e campeão brasileiro aqui do Mariama Sensei. Nossa Senhora. Isso aí realmente você tirou lá e cavocou lá de baixo, né? Era do tempo do Royal, né? Assim, o Royal, assim, eu me lembro que acho que nem sei se naquela época já existia, mas eu lembro que depois várias pessoas de Maringá participaram também no Royal. A gente vinha participar muito, né? Vinha lá de São Paulo. Posso interromper um pouquinho? Sim. O volume do seu microfone está gigante e o meu está bem magrinho. Olha só, fala aí. Mas eu conserto na edição. Tudo bem? Só vou baixar um pouquinho aqui. Pessoal, aqui as coisas assim funcionam tudo na base do... Aqui, como você é cantor, tem voz potente. Não, hoje eu estou bem, na verdade, mais rouco. Então agora vamos igualar as coisas aqui então. Fala aí, Joey. É isso aí, vamos lá. Pronto, reguladinho. Não está pronto não. Ei, deixa eu abaixar mais o meu aqui. Agora acho que tá bom. Tá, vamos lá? Vamos lá. Aí, só que não tem cortes aqui não, viu? Não tem corte não? Pensei que ia cortar igual bem, gente. Pô. O Joey aqui... que como a gente é produtor musical também, né? A gente tá acostumado a trabalhar com as ondas sonoras. Eu tô vendo as ondas aqui gravando. Eu falei, acho que vai dar problema lá na frente. Mas eu sou um produtor de vídeo, aí eu sei controlar as coisas lá também. Então, aí foi assim, teve essa participação, né, junto aqui com São Paulo. Então, desde aquela época, né, eu já vinha aqui, isso na década de 70, né? Então, para quem está olhando, eu falei, já fez as contas aí, né? Já fez as contas. Mas foi começando então com o Choca, né? E foi que eu me identifiquei realmente com a música. E agora me fala, hoje se colocar, você é tua irmã, quem canta melhor, você ou tua irmã? Olha, eu não me canso de falar que lá em casa, quem canta, assim, quando eu falo em casa, eu e minhas irmãs, né? Que eu falo, quem canta mesmo é a Jane. Eu sou marqueteiro. Eu faço o marketing. Ela não, ela que canta. Se for ver a casa dela, assim, em termos de troféus, assim, é coisa incrível. Parece uma loja de troféus lá. Eu tenho pouquinho de troféus. Não. Poucos que eu tenho. Pouquinho. Não, o meu é bem pouco mesmo. Naquela época, eu só participava praticamente, lá no Paraná. Era uma grande diferença do Paraná com São Paulo, né? Porque no Paraná, para a gente cantar, participar de um concurso e ganhar troféu, só tinha 3 oportunidades por ano, que era o maringaense, o paranaense e o brasileirão. Fora isso, não tinha nada.
com a gente, principalmente quando era criança. Depois que as pessoas do Paraná começaram a vir para São Paulo para participar do Royal Japa, do Gaicodinho Caio Tacho, do Nihó Matiá, mas eram só mais 3. Mas tinha que ser muito bom para ganhar disso daí. Aqui já em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, todo final de semana, tinha 3, 4, 5 concursos toda semana. Então, o número de troféus lá no Paraná para a gente, naquela época, era muito menor. Era muito difícil de ganhar. Então, por isso que eu falo, você tem um monte de troféu. Não, não tenho, eu tenho pouco, porque eu participava de poucos. E quando eu comecei, depois de um tempo, né, eu parei de cantar, porque comecei a ter a mudança de voz. Fiquei 4 anos sem cantar. E quando eu voltei na categoria juvenil. Né? Tá. Então, naquela época do juvenil, eu cantava junto com o Yuzo Takahashi, que é o irmão do Carlos Toshiki, né, que a gente estava junto, Edson Koshiba, que foi também um dos campeões do Nihó Matiá, e eu comecei a cantar adulto. Só que eu chegava, cara, eu não ganhava nada. Eu ficava em 19º no Paranense. Eu falei, caramba, eu não tinha chance. E não tinha chance de vir aqui para São Paulo representar Maringá. Aí, naquela época, a gente organizava muito lá em Maringá. Nós criamos um show chamado Xindim Pop Festival, que era um show de jovens, que na época meu pai era diretor do departamento de canto, e fosse bem no início da década de 80. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 14 anos, 15 anos. Nós fomos na diretoria e falamos, a gente quer organizar um show para jovens, só jovens. E o meu pai e o pessoal do diretor, eles sempre deram muito apoio para os jovens. Eles sempre incentivaram muito o jovem. E dava liberdade. Foi quando a gente organizou esse primeiro show lá, que é o Xindim Pop Festival. E eu era o encarregado, na época, de vir para São Paulo para trazer cantores. Então, eu pegava o ônibus, vinha para São Paulo, ia nos concursos da CREC. Nessa idade, já pegava o busão para vir para São Paulo. Exatamente, 14 anos eu já vim para cá, ia nos concursos aí da CREC, e eu ficava maravilhado com os concursos daqui. E eu falava assim, gente, vocês precisam ir para São Paulo, porque a turma lá está assim, anos-luz da gente em relação a palco, a show. Porque os caras fazem show, só tem cantor bom, os caras faz coreografia, faz isso aqui, eu ficava incrível, sabe? Eu achava incrível. E, inclusive, tivemos aí o encontro, né, o segundo encontro dos Dinos aí, e muitos deles cantavam naquela época. Eu sempre falo, né, que eu vinha para cá e eu era fã, né, dessa turma aí, né? Naquela época tinha lá Grupo Temptation, né? Tinha um monte de grupinho, realmente. A Regina Fucal, cantava Aquina, tinha aí vários grupos Kiyomi, Kamate. Sim, com Tampopo. Né? Então, assim, a gente via assim, realmente que o pessoal aqui, eles estavam muito bem atualizados. Né? E nós lá nesse concurso aí, nesse show que a gente fez, a gente se inspirou também naquele programa que tinha antigamente, não sei se você lembra do Yoru no Hito. Yoru no Hito, Za, Best of 10, Top 10, que eram os programas musicais que ia vários cantores. E cada cantor que entrava mudava todo o cenário. E eu achava incrível aquilo lá. Então, no nosso show, a gente fazia um show com mudança de 4 vezes o cenário. Nós tínhamos 4 cenários. Durante 3 horas de show, a gente fechava a cortina e quando abria... Já era outra coisa. Todo o cenário. Totalmente mudava tudo, né? E quem era apresentadora naquela época, olha que interessante, quem era a apresentadora oficial do Xindim Pop Festival era a Kimi Nishimori, que hoje é a presidente da ABRAC, né? Que ela também era do departamento de canto, né, da adulto, que também apoiava muito, né, a gente naquela época. Então a gente fazia assim, uns shows, cara, eu até contando assim, uma realidade que a gente fazia também, além de vir atrás dos cantores, nós levamos aqui na época a Márcia Nishi antes de ir para o Japão, o Kenji Yamai, foi Norio Shirasaka, Norio, Nilton Marubayashi, né? E vários cantores aí. Nossa senhora, que saudade desse pessoal, hein? Nossa, e eu vinha assim, né? E também vinha para cá para comprar gelo seco.
Comprar gelo seco para levar para Maringá. Eu levava, ó, cara, era uma loucura, cara. Porque a gente falou assim, gente, tem que fazer um efeito daquela fumaça caindo assim, porque eu vi aquele programa do Japão com aquelas fumaças, falava, a gente tem que fazer isso aqui. Aí vinha para São Paulo de ônibus, comprava mais ou menos 120 quilos de gelo seco, lacrava lá dentro, pegava um táxi, eu nem dirigia, né? Pegava táxi, ia lá na fábrica, comprava, embalava num isopor gigante lá, pegava o ônibus à noite. 120 quilos ainda. 8 horas de viagem de ônibus, né? Chegava em Maringá no sábado de manhã e o show ia ser à noite, né? Aí até chegar à noite, quando eu abria, devia ter uns 20 quilos só. sei lá, uns 20, 30 quilos. E a gente fazia uma máquina lá de fazer gelo seco com aqueles tambores grandes de óleo, colocava fogo embaixo assim e aquele esquentador aquele negócio de furô para esquentar água. E a gente dar jogava pressão lá para o gelo poder sair, né? Aí a gente colocava em cima um recipiente assim com um samburá, né? Samburá de pescar mesmo. Jogava o gelo seco ali, depois só mergulhava assim. Aí saía uma fumacinha assim, parecia uma fumacinha de cigarro lá. Mas só dava para usar para 2 cantores, porque você jogava o gelo seco, esfriava a água, demorava 1 hora para esquentar de novo. Tudo aí em nome, né, da música, né, japonesa, né? Exatamente. Mas aí para frente você continuou participando de concursos. Então, aí naquela época lá, quando a gente começou a organizar esse festival, concurso, né, o show, o Shinjin Pop Festival, chegou um momento que nós, lá com o pessoal diretor do departamento de canto, nós falamos assim, poxa, podia criar uma categoria para jovem, né? E como lá nesse Shinjin Pop Festival, eu levei a Karen Ito, levei vários. Karen Ito. A Karen também foi. Só que lá tinha uma regra. Só podia cantar música pop. Então, o que acontecia? Todos os campeões brasileiros, na época tinha Erika Nagal, vários cantores, tinha Mitami, e vários cantores que a gente até chamava de São Paulo, que ganhavam o Brasileirão, tudo, falavam, vocês querem cantar no Shinjin? Só que tem que cantar pop. Não pode cantar enca aqui. Porque o próprio show chamava Shinjin Pop Festival. Então, era para estimular e incentivar a categoria pop. Sim. Né? Na verdade, nem existia a categoria pop. Foi aí que, a partir desse show que a gente fazia, que nós, né, levamos essa ideia para o pessoal de Maringá, lá no departamento de canto, e eles levaram essa ideia para o Paranaense, e o pessoal comprou essa ideia, que depois foi criado a ABRAC, né? Isso foi mais em 1985, mais ou menos 45, quando a gente já organizava o Shinjin Pop Festival. Aí o pessoal da ABRAC criou a ABRAC e também implantou a categoria pop. Então foi bem nesse início em que foi uma ideia que nós tínhamos colocado. Eu cantei já logo no primeiro ano no pop, né? Fui vice-campeão brasileiro. Na época tinha um cantor também fantástico lá de Londrina, que ele chamava Ricardo Cunioche, que era fantástico. Ele foi campeão brasileiro 2 vezes e eu fui 2 vezes vice-campeão. E depois, no terceiro ano, eu fui campeão brasileiro lá no Teatro Guaíra, como categoria pop, né? E eu vinha, nessa época, para São Paulo. E você cantou no pop, e com qual música você ganhou? Na época, eu cantava a música do Saijo Hide, que é Ichiman Kondenoi, né? E assim, era... Dá uma palhinha para mim dessa música. Vixe, aí. Cara, eu tô roucão aqui. Não, ele foi para Itapecerica da Serra, pessoal. Ele tá realmente... Itapecerica... Depois foi para Mogi, né? Mas você não vai escapar. Dá uma palhinha, só pra gente lembrar um pouquinho do Saijo Hideki. Anata wa ichiman konen no hito, kizutsuku yozora samayo no. Mais ou menos daí. Era a música do Saijo Hideki. Aí eu cantava, dançava, tinha toda uma coreografia, toda com uma roupa tudo brilhante. E o Koshiba, Edson Koshiba, que foi campeão do Nihon Matia,
junto com o Yuso, né, que é o Edson Yuso, que é o irmão do Carlos Toshiki. Eles eram meus dois dançarinos que dançavam comigo. Né? Porque na época, como eu falei, eu vinha aqui para cá e eu vinha, né? Na época tinha aquele grupo MKT Checkers. É tudo imitando os grupos lá do Japão, da época né? do Shigatai, do Shonentai, né? Então, só que eu era o único vocalista, que não podia, né, cantar mais de uma voz. Na categoria pop era só uma voz. Então eu cantava e tinha a coreografia. E cantei também a música Kare Narukake, que era do grupo Shigatai, né? Então, assim, aí depois, nessa época, quando a gente cantava, eu vinha também para São Paulo. Aí eu participava aqui no Nihon Matiá, no Gaikokujin Kaio Taisho, né? Mas aqui, gente, era tudo fera. O pessoal de São Paulo não tinha nem chance de ganhar, né? Mas não é bem assim. Eu acho que encontrei com você no Maringá, no Brasileiro. Eu cantei no pop. Só que eu fiquei em último. Mas foi o meu melhor último lugar que eu peguei. Você acredita? Você se divertiu, né? Sim, porque veio uma criança, né? Acho que uns 10, 11 anos. Eu desci lá da escada, ele olhou para mim e falou assim: nossa, você canta bem, né? Eu disse, não, o tio não cantou bem, não, né? Cantou sim, né? Você vai pegar primeiro. Eu falei assim: não vou pegar primeiro, né? Mas você fez tudo aquilo lá, você dançou no palco, tudo, né? Até minha mãe gostou. Eu falei assim: não é possível, eu acho que tudo bem, obrigado, né? Aí fui andando lá e trouxe a mãe dele. Olha que legal. Aí fizeram questão de fazer uma foto comigo lá. Aí veio outro de San lá também, veio lá. Falei assim: nossa, você foi bem, né? Aí falei assim: não, eu só cantei só para show mesmo, né? Não foi para competir. Porque na época quem estava me treinando era o Xandão. Ah, que legal. Só que eu não cantei o que o Xandão me treinou. Só que eu estava cantando, eu olhava para o Xandão e o Xandão fazia assim, ó. Falei: não, agora vou fazer do meu jeito, né? Mas você sabe que a categoria pop, né, quando foi criada, na época que a gente cantava lá, na verdade era uma coisa para um pouco desvincular um pouco realmente. Aquela coisa que tinha muito nos concursos, que era só predominava a música enka, né, assim, para ganhar. Era muita técnica. Só que a gente falava que tem muito mais coisas que, principalmente para o jovem na época, então o que contava na época no critério de julgamento do pop era coreografia, afinação, né, o canto, lógico, e criatividade e desempenho no palco. Sim. Então, era uma soma de 5 quesitos. Não era somente o canto. Então, se o cara podia cantar bem pra caramba, mas se ele não tivesse um bom visual, e ele não fosse um showman, entendeu? Ou uma mulher que fizesse um grande show, assim, a pessoa tinha que ser um artista. Então, tanto que a gente sempre falava que quem ia cantar no Shin Team Bop Festival nem sempre eram os campeões. Às vezes, o showman, talvez como eu tivesse te visto, não, ele é o showman, não é aquele que ganhou primeiro porque cantou bem. Eu quero o artista, o cara mais, assim, pode não ser o melhor cantor, mas como artista, dançando, coreografia, o visual que chamou a atenção de uma criancinha, de um audição, essa é a pessoa que a gente queria para o nosso show. Então era um pouquinho diferente, sabe? Então, e você depois você não continuou muito mais tempo cantando, né, Joey? Na verdade foi assim. Quando eu fui campeão brasileiro lá em Curitiba, né, na época eu fazia faculdade lá em Curitiba, eu fazia a faculdade de análise de sistemas e ao mesmo tempo eu fazia um arubaito lá, fazia bico lá, num karaokê que tinha lá em Curitiba, num restaurante conhecido que tem até hoje, que é o Nakaba, e lá atrás tinha um karaokê chamado Ginza, né, que era muito conhecido na época, e a gerente lá ela era maringaense, que era muito amiga do meu pai. E eu já ia muito lá, porque eu gostava de cantar, né? Eu estudava à noite na faculdade, eu saía da faculdade e sempre passava lá. Já passava a noitada lá. Então eu sempre estava lá. E na época, eu também trabalhava de tarde no Banco América do Sul.
Também foi. Eu também fui. Fui da América do Sul também. Quem né? que não foi? Quem não foi, né? E aí eu sempre levava a turma para ir lá no karaokê. Uhum. Eu sempre agitava, sempre fui muito assim, nossa, onde eu chegava em uma cidade eu já ficava amigo de todo mundo, né? Então eu sempre levava muita gente. E na época a Michan, que era a gerente lá, ela falou, pô, Joy, você não quer também aqui, trabalhar aqui e tal, não sei, porque você já vem aqui e tal, né? Aí só que eu não tenho salário. Eu te dou a janta, né? Eu falei, não, tá bom demais. Eu falei, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou continuar cantando. Uhum. E como eu não era de beber muito, eu só tomava água e tal, e ficava de sonoplasta. Então eu trabalhava de sonoplasta nesse karaokê, né? Então eu trabalhava lá no banco, agitava a galera, então gente, eu ia passando todo o departamento que eu trabalhei no início na expedição. Expedição, gente, é o cargo mais baixo que tem no banco. Não era nem caixa, era lá de expedição. E eu que tinha que passar em todos os departamentos para pegar as correspondências para colocar no malote. Então eu já ia passando e falou, hoje tem karaokê. Hoje tem karaokê. Aí eu falava com a minha gerente, falava com todo mundo, né? E olha que interessante, na época, quem foi o gerente do banco lá da Praça Zacarias, lá de Curitiba, foi o Orídio. Orídio, que também foi o superintendente aqui do Sudamérica, que depois virou Banco Real, depois o Santander, que atendia a nossa comunidade aqui. Então, nessa época que eu estava como sonoplasta, teve um concurso de todos os karaokês bares de Curitiba, né? De brasileiros, japoneses, todos os karaokês bares, que juntaram tudo lá no Ginza, né? E então todo mundo tinha que cantar uma música, cada um cantou um estilo, música brasileira, samba, teve de tudo. Sim. E eu cantei Itiman Kondenoi, né? Música pop. Só que eu cantei com roupa, pulei, cantei, dancei e tal. E eu ganhei esse concurso, né? Acabei ganhando esse concurso. E depois que eu ganhei esse concurso, um dia eu estava trabalhando lá no karaokê, um amigo meu falou assim, olha, Joy, eu tenho um casal que quer te conhecer, né? Legal, vamos lá. Cheguei lá, sentei com eles, falou, esse senhor foi o senhor que patrocinou, na época, você deve lembrar, ele patrocinou, era um som game da National. Você lembra disso? Gente, foi o primeiro aparelho de karaokê do Brasil. Exatamente. Preparado para karaokê, porque você tinha fita cassete, entrada de microfone e tinha eco. Exatamente. Na época, esse eco aí o pessoal driblava, né? Nossa, a eletrônica para poder fazer um ecozinho, né? Nossa, foi o primeiro aparelho. Falei, gente, tem eco aqui, né? Era coisa, né? Porque antigamente só nos karaokês bares tinha que comprar, né? Um aparelho de eco. Mas levar em casa um aparelho de eco, né? A gente ficava assim, maravilhado. E eu ganhei esse som da National, né? Que hoje, até hoje, ainda, nossa, ele é tão bom que dura até hoje, que está com a minha irmã, com a Jane. E na época, eu fazia faculdade, né? E ele falou assim, poxa, eu fiquei sabendo que você ficou treinando com o Alckmin, né? Na sua casa. Eu falei, eu treino com o Alckmin, ficava cantando e tal. O Alckmin. A gente cantava com o Alckmin, né? Melhor era aquele da Sony, lembra? Aquele pequenininho azul, né? E para treinar, eu lembro que o palco era pequenininho, né? Então eu colocava 4 cadeiras, assim, com o espaço do tablado que tinha. Sim. E como eu dançava, pulava, caía, eu tinha que treinar naquele espaço ali. Olha lá, pessoal, ó a dica aí para vocês, as cadeiras, hein? Ó. Porque a gente já tem que sempre prever o que vai acontecer. Então, quando a gente vai atrás de informação, né, de saber o que você vai enfrentar, né, tamanho do palco, por isso que a gente sempre pergunta qual é o tamanho do palco, para entender o que a gente vai ter que se preparar. Então, na época, acho que eu já tinha essa cabeça, né? Falei, pô, se eu vou ter que dançar e o espaço pequeno, eu preciso treinar naquele espaço, exatamente no mesmo espaço. E eu treinei. Aí ele falou, e agora que você ganhou o aparelho, aí você não tem microfone e tal, por que você não compra microfone? Aí eu falei, putz, microfone é caro, né? Na época, meu pai, poxa, eu trabalhava lá para comer só a boia, né? E meu pai sempre trabalhou para poder pagar a faculdade, né? A gente sempre teve, não foi assim, uma família que tinha muito dinheiro. Meu pai sempre trabalhou, sustentar 4 filhos, né? E eu falei, não,
eu canto, tá, só com a boca tá bom, né? Aí falou, não, compra um aparelho. Aí ele perguntou para o meu amigo assim, qual que é o melhor microfone que tem? Aí ele falou, é o Shure. Aí eu falei, então compra um Shure para ele. Sério? Não, assim, na hora. Eu falei assim, o senhor tá doido? Eu falei, não, é muito caro esse negócio aí. Eu falei, e é só para treinar. Ele falou assim, não precisa, né? Não precisa do microfone, eu canto. Ele falou, não, eu quero que você compre um microfone, eu quero. Aí eu falei, então tá bom. Então, o senhor me compra um Lesson, que na época tinha aquele Lesson preto, Sim. que era cápsula Shure, né? Aí eu falei, então compra um Lesson, que é muito mais barato, é 1/4 do preço, eu falei, né? E ele é tão bom tanto quanto para treinar. Então, eu fico satisfeito com esse Lesson. Aí eu falei, então, mas se eu for esse daí, você compra? Você aceita? Eu falei, não, se for isso daí eu aceito, mas o Shure não. Eu falei, é muito caro. O Shure? Ela falou, Shure não. É engraçado, né? Mas eu falei, não quero não. Aí ele me deu. Depois disso eu fiquei muito... aí ele sempre ia lá no karaokê e ele até falou assim, poxa, eu já vim muito aqui, só que eu não sou de cantar. E eu sempre fico com a minha esposa aqui no fundinho, jantando. E a gente sempre viu você no karaokê e eu perguntei, né, para o nosso amigo aqui. Falei assim, nossa, esse rapaz deve ser de uma família muito rica. Aí ele falou, não, o pai dele, né, trabalhador, ele está aqui para ganhar a boia dele. Aí eu falei, mas por que você acha que ele é rico? Eu falei, não, porque ele sempre está feliz, conversa com todo mundo, né? Ele falou, não, muito pelo contrário. Então, depois daquilo, a gente ficou muito amigos, né, lá no karaokê. E depois, em 88, eu me formei na faculdade, né? Foi justamente a festa de formatura, foi no mesmo dia que foi o Brasileirão da ABRAC, lá em Curitiba, no Teatro Guaíra, que eu fui campeão, né, brasileiro do pop. E depois disso teve ele me chamou, ele falou, Joy, eu quero que você vá lá em casa, que eu quero dar um almoço de despedida, né, para você, assim, de você agora se formou, tal. Aí eu fui lá na casa dele, tá, uma casa, nossa, maravilhosa, tal. Eu conheci 4 filhos, que ele tinha 4 filhos. 2 deles estavam fazendo medicina, né, estudando para medicina. E ele falou assim, Joy, e agora, né? Você se formou, o que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou estudar, vou fazer, né, quero fazer mestrado, que o meu professor me indicou para ser professor na faculdade, né, porque ele falou que eu fui o primeiro aluno que tirou nota 10 lá. Eu era estudioso pra caramba. Lá na matéria dele, ele queria que eu fosse professor. Então eu falei, não, eu vou seguir. Aí ele falou, mas na música, né? Na música, assim, eu continuo cantando. Aí ele falou, poxa, acho que você ia fazer sucesso lá no Japão, né? Por que você não vai pro Japão? Eu falei assim, então, que primeiro que o Japão é longe, eu falei, né? E depois não tem dinheiro. E era, né, 88, nem se falava ainda nesse negócio de decassegue. Então eu falei, não, eu participo de vários concursos lá em São Paulo, que no caso era Nihon Matia, Gaiko Kudin, que dava passagem para o Japão. Só que eu falei assim, nossa, eu vou lá, mas eu não sou o melhor cantor do Brasil. Eu tenho muitos cantores melhores que eu, então não tem nem chance, né? Então, mas eu estou indo lá. Aí ele falou, não, vai para o Japão. Vai para o Japão, que passagem você já tem. Nossa! Na hora eu fiquei assim, caraca, meu. Eu falei assim, não, o senhor está falando, não posso aceitar. Ele falou, não, eu quero te dar. Eu falei, eu vou ligar pro meu pai. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, lembra aquele homem que me deu o microfone? O cara tá falando aqui que quer me dar uma passagem pro Japão, o que eu faço, né? Fala com ele aí, né? Aí meu pai falou com ele e falou, não precisa, que não sei o que, não, mas não sei o que. Aí, no final, né, ele falou, não, eu vou te dar essa passagem, então vai lá. Então, assim, depois disso, apareceu a passagem. Aí, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E dinheiro. E aí, sabe? Só tinha uma parte, né? Foi quando, na época, na década de 88, estava sendo comemorado 80 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. E estava tendo a Expo IMIN 80 aqui no ginásio de Ibirapuera, né? E quem organizava aquele evento era o pessoal do Jornal Paulista, né? Junto com William Kimura, que era um grande jornalista aqui de São Paulo, né? A gente chamava o Gordo, que ele foi aí praticamente um precursor
de divulgar, né? Assim, os cantores, apoiava muitos cantores da época, tanto que Norio Shirasaka, Karin Ito, Nilton Marbayashi, Keiko Miyazato, né? Aí vinha lá do Paraná Michiko Takemura, vinha a Jane Ashihara, que é minha irmã, e eu também vinha como cantor do pop, né? E nesse ano, no ginásio Ibirapuera, eu cantei lá no Miss Colônia, né? Cantei, tanto que a Márcia Nishi cantou o Matsuzaki Shigeru, que canta aquela música I No Memory. Lembra? Lembro. Né? Watashi no Uta, né? Nossa, essas músicas eram inéditas na época. Aí vieram eles para cá, e eu vim para cá, falei, o William, eu quero aprender produção, eu quero aprender, porque eu organizo lá em Maringá e eu quero vir aqui. E também tinha o Getúlio Camide, né, que também era diretorzão aí. Então eles me colocaram no backstage, né? Então eu ia lá como Caboman atrás junto com o pessoal filmando, o Cassiopeia, veio Matsuzaki Shigeru, Kitajima Saburo, Yamamoto Joji, Grupo Cassiopeia, Hanai Mori, né? Nossa, tudo fera, né? Foi assim um grande evento. E eu aprendi muito lá. E eu falei pro William, William, cara, eu ganhei uma passagem pro Japão. Só que eu não sei para onde eu vou. Eu nem sei como é que faz para ir naquela. Aí ele intermediou, me ajudou. No final eu acabei indo lá para Okinawa. Okinawa? Fui para Okinawa, gente, olha só. Eu não sou descendente, eu sou de Fukuoka, mas tinha uma entrada lá para Okinawa. Fui para Okinawa, fiquei mais ou menos 40 dias. Só que antes de ir para Okinawa, né, nessa época eu já organizava o Shinjin Pop Festival em Maringá. E lá em Curitiba, quando eu fazia faculdade, eu organizei o primeiro evento, né, primeiro show para jovens lá, que chamava Nikkei Pop Show, né? Inclusive, quem deu a sequência, que depois que eu fui embora para o Japão, quem ficou cuidando foi a Thelma Hayashi, que é a esposa do Beto Akamine, de Ponta Grossa. O Beto, não sabia que a Thelma tinha feito isso aí, não, Beto? Você não fala nada pra gente? Então, a Thelma e o Romeu Júnior, né, que é o irmão da Thelma, né, eu conheci eles, né, eu era muito amigo do pai dela, e eles eram crianças ainda, e eu falei, Thelma e Romeu, vocês vão ficar do meu lado, vocês vão ter que aprender aqui, eu quero que vocês aprendam comigo como é que é o backstage, que é a parte mais importante, que é atender os cantores que vêm de fora, né? Então, quando foi o Nilton Marbayashi, eu levei a Karin Ito, que é tanto que depois né, o Beto e a Thelma aí viraram até padrinho da Karin Ito aí, né? Sim. São padrinhos, mas eles se conheceram na primeira vez lá, foi em 87, quando eu organizei, né, o Nikkei Pop Show. E aí, como eu já estava para ir, então o que aconteceu? O pessoal ficou sabendo que ia para o Japão. Aí lá em Maringá vinha todo dia vinha algum amigo do meu pai, alguém lá, a minha ciência, todo mundo vinha assim lá em casa trazia assim, 50 reais. Daqui dava aí 100 ien, falou, daqui dá para comer uma refeição. Daqui dá para tomar um café da manhã. Aí todo mundo ia ajudando, sabe? Ajudando. Né? Porque a gente não tinha dinheiro, eu só estava indo para passagem só. E na época tinha que comprar passagem de ida e volta, era uma complicação. E eu também ajudei a organizar, nessa época também, o Shinjin Night, que foi o primeiro show de jovens organizado lá em Marília. Na época, quem era o presidente era o o Toshimitsu Sasazaki, que é da Janela Sasazaki, e o Beto Sasazaki, né, Humberto Kendi, que cantor hoje casado com a Cíntia aí, né, também grande cantora, organizaram esse show e eles me chamaram para ajudar lá. Então, o pessoal de Curitiba, né, o presidente na época era o Júlio Ando. Será porque o Humberto é de Marília? Ele é natural de Marília. Ah, é? Não sabia que o Humberto... Bom, para quem não conhece o Humberto, é o baita de um cantor. Ele canta a música de Elvis Presley. Magnificamente bem. Sim, olha, sim. Tem o grave, né? O grave ficou bonito. Muito conhecido lá no Raul Gil. Também, sim, juntamente com a Mayumi Fukuda. A Adriana Mayumi, naquela época, foi em 2002, que os primeiros, né, que entraram lá também foi a Melissa e o Marcos, aí a Karen também participou, a Adriana Mayumi, Humberto Kendi, aí depois eu cheguei no finalzinho,
né? Eu entrei também, Uhum. nós éramos os 5 Nikkeis lá que cantávamos lá, né? E Humberto, ele era de Marília, né? Então, lá em Curitiba, quando teve o segundo Nikkei Pop Show, eu já estava já com passagem marcada para o Japão. O presidente falou assim: Joy, como foi você que criou, ajudou, você que criou esse show para a gente, 50% da captação do lucro nós vamos dar para você ir para o Japão. Nossa, que maravilha, hein? Todo assim mundo ajudando, né? Como reconhecimento. E lá em Marília, o Tica também fez a mesma coisa. Não deu o lucro, mas falou assim: Joy, eu estou te dando aqui, nem lembro quantos dólares for, isso daqui é de toda a turma de Marília, em gratidão por você ter aí ajudado, né, a turma aqui a organizar o Shinjin Night, né? Então, assim, na época eu sempre falo, né, que as pessoas perguntam por que eu faço tanto evento beneficente. Porque eu sempre fui ajudado minha vida toda. Sim. Desde o início, lá atrás, eu sempre fui ajudado. Então, eu não consegui nada sozinho. Se não fosse aquele empresário para ter dado, se não fosse para todo mundo ter dado um Okozukai para me aguentar no Japão, se não fosse o William Kimura que tivesse me ajudado aí a poder ter ido para o Japão, chegar em Okinawa. E lá no Japão também aconteceu muitas coisas no Japão, que durante a minha vida, que teve muitas pessoas que participaram. Né? Mas você chegou lá em Okinawa, o que aconteceu com você de mais engraçado ali? Em Okinawa? Bom, primeiro que eu cheguei, não sabia falar japonês direito, né? E teve uma coisa engraçada que logo que eu cheguei, veio um taifu. já comemorando com um taifu. Para quem não sabe, taifu é aquele... É o tornado, né? Não, nem tornado, é o tufão. É o furacão. Furacão. Aí, os brasileiros que estavam lá, eles, né, queriam botar medo na gente, né? Aí a gente falou assim: cara, que esse negócio aí na televisão aí, tem um círculo gigante, assim, o Japão, assim, falando daí que é um furacão. Aí eu vi aquela bola, assim, eu falei: caraca, cara, é grande pra caramba esse negócio aí, né? Só que na minha cabeça, eu achava que aquele negócio em cima da água, aquele tornado vindo assim, sabe? Sim. Igual dos filmes. Eu falei: cara, mas é muito grande esse negócio aí. Aí o cara vira que eu entendi errado, tava entendendo errado. Ele falou assim: cara, esse é o maior tornado desde a Segunda Guerra Mundial. Ele vai passar em cima do Japão e ele pode virar Okinawa de ponta cabeça. Eu falei: putz, cara, que hora que eu fui chegar aqui no Japão? E o tornado ia passar de madrugada, né? E nessa época a gente estava numa casinha, assim, uma casa, que era um complexo de uma casa principal. Só que lá não tinha banheiro. E a casa estava no outro lado. Tinha que atravessar, assim, lá, uns 10 metros de jardim. E nessa casa aí, os caras falaram assim: quando o taifu chegar, vai estar um barulheiro assim, um talhado, vai querer sair, e vocês precisam deixar todas as janelas bem vedadas. Porque se entrar um ventinho, vai entrar todo o vento e vai chupar tudo de dentro lá. Aí eu ficava imaginando aqueles filmes, sabe? Entra o vento e leva você embora, né? Tipo o tornado, né? Dos Estados Unidos lá. Eu tava com isso na cabeça, que tava vindo um desse, gigante, né? Aí quando chegou a noite, cara, tava eu e mais 3 brasileiros ali. A gente embaixo da mesa nem lembro que era mesa de mesa, o que era lá. A gente lá embaixo, assim, ó. Gente, assim, ó. Com vontade no banheiro, só assim, ó. Né? E a gente, cara, vamos tampar todos os buracos. Aí a gente lá colocando pano em tudo quanto é buraquinho, assim, e a noite inteira sem dormir. Com medo do teto entrar um vento e levar a gente embora. Aí depois que eu descobri que os caras sacanearam com a gente, né? Que era só vento, não era aquele negócio gigante assim. Ai, caramba. Bom, pelo menos foi com um taifu, né? Mas o meu foi pior que o teu. O que foi o seu? Terremoto? Não. Eu cheguei no aeroporto lá em Okinawa. Aí eu tinha que esperar um horário lá e tinha que almoçar, né? E aqui a gente sempre pede Okinawa soba para comer. Cheguei lá no restaurante, veio lá o rapaz me atender, ele perguntou o que eu queria comer. Eu falei assim: Okinawa soba arimasu ka?
Ele ficou olhando assim pra mim. O que nós soba, que troço é esse daí, né, meu? Eu falei, aí eu falei, puta, como eu sou uma anta, meu, eu já tô em Okinawa, meu. É só pedir soba. Mas ali depois foi só a risada lá dos meus filhos ali. Falou, mas olha, você sabe o que eu achei interessante quando eu fui para Okinawa? Porque esse até fala sempre, quando tem, graças a Deus, a gente tem uma convivência muito grande aí com o pessoal dos Otinantios, né? A gente aprendeu muita linguajar também lá. Nessa época eu morei 40 dias lá em Okinawa, né? E uma coisa aqui muito particular que quando eu cheguei, que eu falei assim, nossa senhora, nem parece que eu estou no Japão, parece que eu estou no Brasil. Porque primeiro que a comida lá, assim, é tudo salgadinho, tinha muita carne de porco que eu adoro, né? Ia comer lá, falei, nossa, que gostoso, que tudo é gostoso. E a gente, os amigos, nós estávamos em 4, 5, a gente ia nos karaokês. Então eu ia no karaokê lá, não karaokê box, é karaokê aberto. É karaokê igual daqui. Né? É karaokê bar, igual aqui no Brasil. Só que lá você tinha que pagar Hyakuin, né? Por música. Por música. Então a gente chegava lá e começava a cantar lá, e eu cantava, e todo mundo, os brasileiros, ficava falando em português alto pra caramba. Aí o que do lado, né, o cliente do lado falou assim, nossa, Dokokará. Aí eu falava, Bradirukará. Quando eu falava Bradirukará, ele, mama, biru, traz aí, Gotso, traz comida aí. E o cara trazia um monte de comida, a gente começava a cantar, e ele pegava uma moedinha, canta mais, você canta muito bem, canta mais. E eu ficava cantando. Aí chegando ao final, falou, mas senhor Kanjo, né? Minha conta. Aí ele falou, não, deixa, já paguei. Mas o cara é sortudo demais, ele ganha tudo, né? Até os karaokê lá. Não, então eu falei, caramba, que legal, né? Juro pra vocês, gente, a cada 3 karaokês que eu ia, 2 eu não pagava. Na época, a gente no encontro nós tivemos aí com dos Dinos, né? Esse último agora, o Edson Tonaki, veio lá de Manaus para cá, né? E nessa época o Edson Tonaki também estava lá, em Okinawa, e o Kiko Akamine também estava lá, que é o Yuki Akamine, né? E a gente andava junto, então a gente também ia nos karaokês, e quando a gente começava a cantar lá, e ainda mais o Kiko e o Tonaki cantavam música, o Tinaguchi, vixe, aí os caras pagavam tudo, a gente eu falei, nossa, eu vou me dar bem aqui no Japão, porque era só cantar, né? E que não pagava a conta, né? Mas depois que eu fui, né, me mudei lá de Okinawa, porque assim, lá em Okinawa também, eu fui para o Japão para ser cantor. Então, meu sonho era ser cantor. Sim. E logo que eu cheguei em Okinawa, eu descobri uma escola lá que chama Okinawa Actor School, né? Que é uma escola de atores lá de Okinawa, que saiu dessa escola a Muramie, a Yumi Hamasaki, várias cantoras de Okinawa saíram dessa escola aí, né? Aí eu fui lá ver, era muito caro, né? E eu não tinha esse dinheiro, né? Então eu falei assim, então eu vou trabalhar na fábrica e de lá eu vou juntar o dinheiro, depois eu volto para Okinawa de novo, porque eu queria voltar para Okinawa, porque nossa, o país maravilhoso, né? Falei, aqui é muito legal. Só que quando eu cheguei lá em Okazaki, eu fui para a Sony Koda lá de Okazaki, isso foi em 88, né? Nós entramos lá, comecei a trabalhar na linha de produção como linha de montagem. Começamos aí com a primeira linha de montagem da Hachimiri, 8mm. Eu comprei essa câmera também da Sony, viu? Então você que gosta de filmar, né? Na primeira linha da montagem de 8mm, foi lá em Okazaki, com linha de brasileiros, né? Então, assim, a gente ia no karaokê, aí eu falava, gente, vamos no karaokê, eu vou cantar. Aí a gente... acho que vai ganhar de graça as coisas aqui, né? Aí a gente começou a cantar assim, aí o que a canção do lado só assim. Eu falei, nossa, que diferente. Aí ninguém falava nada, ninguém puxava papo. Aí que eu entendi, né, assim, que realmente existe uma diferença muito grande, até assim, de comportamento pessoal lá de Okinawa, que eles são muito mais, né? Receptivos, são muito calorosos. São mais brasileiros. São bem assim, clima tropical, né? Acho que também convivência com os americanos lá, então assim, eles são muito, né? Mas, gozado, com você cantou tudo que é tipo de música, principalmente japonesa, né? Então, lá eu só cantava música japonesa. Então, né? Mas quando eu fui pra lá, o pessoal pedia pra mim cantar samba, acredita? Sério?
Falei assim, eu ia cantar música japonesa, mas aí todo mundo sabe, né? Assim, eu quero ver música brasileira, né? Então, na época, lá nem tinha opção. Porque, como eu fui lá, só tinha na época os aparelhos da Pioneer e tal, de LD. Era LD ainda, LD. Então, não existia nem música brasileira. Algumas coisas de música americanas, né? Músicas mais assim, espanhol. Mas brasileiras era zero. Não tinha nem chance realmente de cantar. dá essa diferença assim, de Okinawa para a região lá de Tóquio, região mais central, né? Porque lá em Okinawa, eu falo pro pessoal, né? Se for pro Japão, vai primeiro para Okinawa. Depois, se der vontade, aí vai lá para Tóquio, vai conhecer lá a cidade lá, Wakayama, sei lá o quê, né? Mas vai primeiro para Okinawa, né, Joey? Porque Okinawa assim, é muito bem recebido, né? Nossa, eu fiquei impressionado mesmo, né? Assim, e depois eu assim, nunca mais fui. Eu tenho esse sentimento, até sempre comento com o Tério aqui, né? A gente fala, Tério, onde eu quero ir pro aquele encontro, né? Okinawa. Sim, acontece uma vez por ano, acho que. Não, cada 2, 3 anos, aquele grandão que vem o mundo todo lá. Então, eu tava lá e o pessoal do Brasil foi para lá, né? Sim. Aí o pessoal ligou para mim lá: Ô, amor, você não vai vir para cá? Falei, pô, mas eu tô mais de 600 quilômetros daí, como que eu vou? Não dá para mim. Então, e eu queria muito voltar um dia lá, porque assim, eu tenho muitas lembranças muito boas de lá e eu acabei não voltando, né? Acabei não voltando. Comecei a trabalhar na fábrica na Sony e no final a gente acaba entrando no ritmo, né, de trabalho de fábrica. Japonês, né? Eu trabalhei 6 meses na Sony, depois eu fui transferido para uma outra fábrica lá em Toyokawa, do lado de Toyohashi, e lá eu entrei com mais 4 brasileiros, né? E eu acabei virando engenheiro mecânico. Nossa! O homem deu sorte em tudo. Lá eu sou formado em análise de sistemas, mas na entrevista eu acabei sendo escolhido para trabalhar na área de projetos. Então eu virei desenhista projetiva, tive que aprender engenharia mecânica sozinho lá em casa. Lá. E, bom, em relação à parte de fábrica, assim, a grande parte já foi DKSEK, né? E o que vocês não sabem é que lá no Nihon, lá tem o canal NHK, que eles fazem, né, umas caravanas aí que vai de cidade em cidade, né, para pegar cantores, né, para se apresentar no programa, né? Você chegou aí no NHK? Participar do Nodojiman? Então, no Nodojiman, assim, eu vou até puxar um assunto antes da NHK, para explicar como é que eu cheguei na NHK. Bom, eu cantava nos karaokês na época da empreiteira, e teve uma vez que eu sempre cantava, né, nos rapiocais, nas festas, né, da empreiteira. Aí um dia eles organizaram um concurso de karaokê. Na época eu fui jurado, e uma das cantoras que também foi jurada comigo foi a Márcia Fucal. Olha só, a Márcia Fucal estava lá também. E quem cantou também foi o Takeshi Teruya. Takeshi Teruya, que hoje tava já calou lá na época, que também sempre organiza o Kibonoye. Eles cantaram nesse concurso, e na época eu já cantava no Nihon Matia lá no Japão, e eu fazia parte do grupo Nihon Matia no Japão, lá em Toyokawa. E eu já tinha ido para Tóquio, e eu já tinha ganhado lá em Tóquio o prêmio de Shinsain Tokubetsu, que foi o mesmo prêmio que vários cantores aqui do Brasil ganhou, que é o mesmo concurso que o Norio ganhou, né? Lá em Tóquio. E lá eu falei para eles que tinha muitos DKSEGs, muitos brasileiros, que cantavam muito bem, e que eu queria chamar eles pro Nihon Matia. Então, pessoal, o Joe fala do Norio, né? Norio Shirasaka. Ele foi um dos primeiros ganhadores, né, do programa Imagem Japão, né? Na verdade, assim, música... o Norio, né, assim, o feito maior do Norio, acho que ele foi o primeiro brasileiro a vencer um concurso no Japão. Ele foi o primeiro na TV. Foi com aquela música Moshimo Piano Ga. Moshimo Piano Ga, em 1983, 84. Né? Só para vocês se situarem, né? Porque tem muitos nomes aqui que realmente é de muitos anos atrás, né? E se vocês verem eles cantando, vocês vão ter uma outra noção
do que é o canto, né? O canto hoje, para quem está em Itaicai, vocês vão sentir uma nítida diferença. Então, como o Diogo está falando, né? São os dinos, né? Mas continuam dinos. Não, mas eu era fãzão. Nossa, quando a primeira vez que eu vi o Noril, eu falei, caraca, né? E, inclusive, eu vou até fazer uma propagandinha aqui também. Sim. Que eu entrevistei, né, o Noril. Quem quiser conhecer a história do Noril, gente, vai lá no podcast Alternativa no Ar, procura Noril Shirasaka, que tem a história dele incrível, e ele deu uma palhinha, aí vocês vão entender que depois de tantos anos, a voz que ele tem ainda cantando bem do mesmo jeito, né? E melhor ainda, já que é para fazer uma propaganda, vai lá no salão de cabelo dele lá, corta o cabelo e pode ele cantar também. É verdade, vai lá, né? Lá na saúde lá. Isso. Bom, mas essa história que você está falando aí, que estava a Márcia Fucal, o Tonak, tava o William Tamamoto também. Então o William tava, daí já é uma outra, o William Tamamoto tava lá em Guma, ele com o Marcelo Errara, né, com o Yudi, eles organizavam concurso de karaokê. Então, por isso que eu quero chegar justamente aí. Porque quando eu falei para o presidente do NAC, lá do Japão, falei assim que tinha muito brasileiro, ele falou, então monta um Bradiro Bokai, né? Eu falei, Bradiro Bokai? Eu falei, monta um grupo de brasileiros, né? Uhum. E fica afiliado ao Ashibo de Aitken, que era o meu chefe lá, né? Do NAC. Aí eu montei um Bradiro Bokai, juntei 33 brasileiros, né? Inclusive estava Takeshi Teruya, né? Tava o Niquinho e vários cantores lá da região, da nossa região. E a gente ganhava tudo quanto é concurso lá de... Que covardia. Não, tudo a gente ganhava. E o Marcelo também cantou com a gente lá nos concursos. Então, primeiro, segundo, terceiro, é tudo brasileiro que ganhava. Então, a gente ficou muito conhecido naquela região. Depois, os brasileiros, todo mundo teve que se mudar. A gente acabou se desfazendo do Bradiro Bokai. Porém, ficou um grupo fechado, né, de mais ou menos 5, 6 cantores, que a gente viajava vários lugares lá. Inclusive, lá em Guma, quando o Márcio... Não, o William e o Tonak, junto com o Marcelo Errara, né, o Yudi, organizaram o concurso lá no Ato Brasileiro, lá em Guma, e nós fomos para lá. Então a gente era conhecido na época como o grupo de Aitken. Né? Não, mas é que a gente vai vendo essas histórias aí, mas vocês não sabem, né, o que está por trás disso aí tudo, né, de como que eles faziam, né, para fazer acontecer o evento, né? É cada história que... E a gente viajava. Bom, a gente trabalhava, né, na fábrica. A gente trabalhava até sábado, às vezes sábado de manhã, então a gente pegava, alugava uma van, ia até Guma, lá de 600, sei lá, 8, 9 horas de viagem, fazia o concurso, lá participava lá do concurso no domingo, voltava, chegava 8, 9 horas de manhã, né? Exatamente. E já ia direto para a fábrica, né? Então era assim, a gente era louco pra caramba. Exatamente. Né? Mas era muito gostoso, né? E graças a Deus a gente até hoje mantém essa amizade com todos eles aí. Oh, mas que bom. Bom, é pena que o William está sem o sítio agora, né? Mas senão a gente ia juntar esse pessoal lá do Japão lá por que não, né? Juntar o pessoal aqui em São Paulo, né? Com certeza. Recordar, né? No encontro tava o William lá, tava o Tonak, tava o William, tava o Yudi. Então, olha, eu acho que se sentar assim numa rodinha assim é risada para a tarde inteira, né, Joey? Com certeza. Mas aí, então, eu queria chegar justamente nisso daqui, ó. No Identifiquei. Então, vamos lá. Aí eu fiz esse, né? Olha só, daqui é a placa nossa aqui, é uma placa que todos os cantores recebem, na verdade, né? Então tá com o meu nome aí. Então, depois que a gente fez esses grupos aí, a gente participava em vários concursos, né, Mamoru? E a gente participava em vários concursos, tanto de japoneses como de brasileiros. Em Hamamatsu, em vários lugares. Só que aí, naquela época, eu cantava o Shine On. Já, né? Shine On. Nossa, que saudade, hein? Essa música, na verdade, quem cantava, e com quem eu vi aprendendo, assim, eu vi cantando a primeira vez, era o Guri, que é o Wilson Miyawaki, que também era um grande cantor fantástico, que cantava nessa época do Newton Marabayashi, e também da turma ainda toda, Tamotos Começos, Tonak, o Yudi, né? Então toda essa turma, Edson Miyabara, né? Então, eu era muito fã do Wilson Miyawaki, e aprendi o Shine On lá no Japão. Aí eu cantava nos concursos, aí toda vez, cara, chegava assim na hora do resultado, ficava eu e mais um. Aí todo mundo, Joy, esse que você vai ganhar, esse que você vai ganhar.
Aí chegava lá, segundo lugar, né? Aí ia no outro concurso, ô Joey, acho que você vai ganhar. Aí chegava lá, segundo lugar. Cara, eu fiquei 7 vezes consecutivo, segundo lugar. 7 vezes. Sabe o que é 7 vezes consecutivo? Aí eu já tinha combinado que eu já ia voltar para o Brasil, né? Ia ficar só mais um ano trabalhando, né? Lá no Japão. Na época eu já tinha até pedido para sair da fábrica, lá do escritório. Fui trabalhar em uma outra fábrica, que eu queria fazer. Eu queria trabalhar como yakin, né? Para ganhar mais, né? Trabalhar noturno. E eu pedi a minha demissão lá no escritório, né? Na época até foi muito polêmico. O japonês lá ninguém entendeu porque você quer sair do ar-condicionado aqui, né? Mas se juntei, né, com esses meus amigos e falei assim, olha, eu não quero mais participar em concurso. Cansei. Agora eu quero trabalhar mais um ano, vou trabalhar bastante, aí que eu preciso guardar dinheiro para voltar para o Brasil, né? Cheguei a fazer 120 horas extra por mês. Eu trabalhava na fábrica, também trabalhava à noite, então assim, trabalhava muito. Então eu falei, então eu não tenho mais tempo para ir participar de concurso, para ficar viajando. Aí foi quando um amigo meu, que também participava desse grupo, né, do Bradir Bukai, e depois ele também veio para o grupo de arte, que ele chamava Teruo Katsuki, né, Ricardo Katsuki, que cantava Boku, de um cara também. Ele hoje de Brasília, está em Brasília, grande amigo, que até hoje mantém amizade com ele. Ele falou assim, Joy, vai ter um concurso da NHK aqui em Toyokawa, né? Vamos participar? Eu, participar, cara? Eu falei, vamos participar. Aí eu falei, caramba, não é aquele que passa todo domingo? Aí ele falou, aquele que passa todo domingo. Eu falei, cara, aquilo parece concurso de Silvio Santos, cara. É meio bagunçado aquilo lá, não é não? Aí ele falou, não, cara, não, tem uma grande final lá em Tóquio. Eu nunca tinha assistido a final da NHK, então eu não fazia ideia como que era a final. Aí ele falou, não, vamos participar, nós vamos participar tal. Aí eu falei, então você manda a minha inscrição, porque eu não quero ir. Não, tá bom, então eu vou mandar, aí você preenche para que eu vou mandar. Aí eu preenchi todo o Hagaki, né? E participei. Aí teve a primeira fase, que é sorteio. Aí eu fui sorteado, esse meu amigo foi sorteado, mas 2 amigos foram sorteados, né? Se eu não me engano, acho que até o Takeshi Teruya também foi sorteado. Aí a gente foi para a primeira fase, né? Que eram 600 pessoas mais ou menos, e dessas 600 só, se não me engano, 22 pessoas que se classificavam para ir cantar, cantar naquela eliminatória, né? E eu nunca nem botava fé, né? Eu estava lá na minha lá, aí meus amigos, não, você tem chance. Aí na primeira, né, eu acabei, tinha que cantar só 40 segundos só, né? Aí passei para a próxima fase, aí eu fui pro ao vivo, que é a eliminatória. Na eliminatória, quem foi o convidado especial foi o Hosokawa Takashi e Kobayashi Sachiko. Nossa, 2 feras da música. Nossa, eles eram top, né? Eu falei, caramba, né? Tanto que o Hosokawa Takashi brincou muito comigo, assim, falando que... falou assim, poxa... ele falou assim, Kari no Kao, Boku no Kao, Sokuri. Aí começa a falar, nossa, acho que não, hein? Acho que ele é mais bonito. Ficava falando assim, muito engraçado. E ele perguntou pra mim, nossa, você nunca quis ser cantor profissional? Aí eu falei, já foi meu sonho, só que hoje eu quero voltar pro Brasil, que minha família está me esperando. Aí eu acabei vencendo, recebi o gango lá, né, o sino, venci, e depois fui chamado para grande final em Tóquio, né? Lá em Tóquio foram 18 candidatos, né? E quando eu cheguei lá na NHK, a primeira coisa que eu perguntei foi se lá era onde ocorria o Kohaku Tagasen. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, eu vinha sempre para São Paulo para assistir no Imagem do Japão o Kohaku Tagasen. Ué, mas lá em Maringá? Paraná não passava. Não passava em Maringá. Nossa. Só passava aqui em São Paulo. Então eu tinha que vir aqui para São Paulo ou esperar uma fita cassete chegar lá em Maringá. Mas vinha depois de 2, 3 meses só. Então a gente vinha passar o ano novo aqui e eu ficava pregado na televisão assistindo lá, os cantores assistindo. Mas toda vez que eu assistia o Kohaku Tagasen, eu ficava olhando o palco. Falei, nossa, que palco bonito. Sim. Aí eu ficava assim, um dia eu quero cantar aí, ó.
Eu quero cantar nesse palco, eu quero cantar nesse palco, um dia eu quero estar lá. Mas você vê que, mesmo naquela época, a produção de palco realmente fantástico. Sempre foi fantástico. É muito melhor que... nada, né, contra os nossos palcos, né, mas a tecnologia é diferente, é tudo diferente, né, e dá E gosto lá era de uma cantar no lugar desse, orquestra, né? Uma orquestra gigante, né? Que a gente via, né, todo mundo lá com aqueles, né, uma orquestra maravilhosa. Então, quando eu subi no palco, foi como se fosse, eu viesse lembrando, né, desde os meus 8 anos de idade, que eu falei, alimentei aquele sonho de um dia pisar no palco, e eu estava pisando. Naquele palco. Então, para mim, para assim, nossa, eu não preciso fazer mais nada, eu só quero cantar bem, porque eu estou representando os brasileiros aqui, todos os brasileiros estão aqui, porque acho que você que trabalhou lá também, você sabe que logo no início, principalmente na década de 90, 92, quando foi muitos brasileiros, teve um momento muito forte de preconceito contra os brasileiros. Sim. Então eu queria mostrar através da música que nós, Nikkeis, né, também cultivamos a cultura japonesa, que era o karaokê. Sim. Né? Então eu só queria cantar bem. Você falou, só quero cantar bem. Então foi quando eu acabei cantando assim. Eu fiz a mesma coisa que você falou agora no pop, que você foi melhor último lugar. Você falou. Eu cantei sem preocupação nenhuma. Eu não pensava assim, eu preciso cantar bem, eu quero ganhar. Eu vi o troféu lá, quando eu vi o troféu estava lá atrás, assim, 1,40 m. Eu falei, caraca, eu só falei assim, que bonito, hein? Quem ganhar tá bem. Eu só falei assim, mas eu não cobicei. Eu falei, não, porque no ensaio, cara, só tinha fera lá, só tinha aquelas meninas cantando um enca, aqueles enca bravo, né? Todo mundo cantando pra caramba. Tinha um cara que cantava Saigon no Ame, outro cantou For You. Eu falei, nossa, canta pra caramba. Eu falei, não tem nem chance. Então eu fiquei na minha. Você falou assim, eu só quero cantar bem. Só não quero errar a letra, não quero esquecer. Exatamente. Tanto que no primeiro ensaio que teve com a banda, no finalzinho da música eu errei, sabe? Porque eu repeti a frase no finalzinho e a banda não repetiu. Aí eu fiquei. Tá. Aí eu cantei sozinho. Aí o maestro veio todo assim, preocupado. Ele falou assim: você quer cantar mais uma vez? Aí eu falei assim: aí eu queria repetir mais 2 vezes, né, a frase. Aí ele, tá. Ele não, nossa, foi incrível. Ele falou, hi. Aí ele pegou só assim, chamou o pessoal. Não. Ó, vamos repetir mais 2 vezes, depois encerra. Aí passamos mais uma. Eu falei. E foi do jeito que foi. Cara, ele falou, é isso que você queria? Eu falei, é isso que eu queria. Né? Aí depois teve o outro ensaio, que foi com os cantores, né? Que foram convidados especiais, que foi o Itsuki Hiroshi, Miyako Harumi, Sakamoto Fuyumi e Minami Kosetsu. Nossa senhora, ver todo mundo de perto assim. Foram 4 assim. E quem me apresentou foi o Minami Kosetsu, né? E na época eu lembro que ele ficou lá atrás no bastidor conversando comigo, né? E quando eu terminei de cantar, ele falou, Yokata, olha, você tem chance, você né? Aí ele falou assim, nossa, eu já fui várias vezes para o Brasil, né? Nunca fui para cantar, mas eu sempre fui para a Amazônia, fui para o Rio, né? País maravilhoso, não sei o quê. Então, assim, quando chegou na hora de dar o resultado, uma coisa que eu achei engraçado, cara, que eu ficava na fila para entrar, e nos ensaios, como eu era o único brasileiro, o único estrangeiro, o produtor, toda hora quando ele falava, quando eu entrar, vai ter que entrar para a direita, vai ter que ir para a esquerda, não sei o quê. Sim. Aí toda hora assim, Joy, Wakata. Ele não chamava de Hirata, me chamava de Joy. Todo mundo, Joy, Wakata. Eu, hi. Wakata. E na fila, vinha as meninas da maquiagem, toda hora vinha em mim. Aí eu até falei, cara, será que eu tô suando? Será que eu tô brilhando a cara aqui? Porque toda hora eu ficava retocando a minha maquiagem, né? Falei, tá bom, né? Aí foi na hora do resultado lá, ficamos aquele paredão, né, enorme, né? Eram 18 candidatos e eu era o número 9. Então eu tava assim, no meio, né? Aí tinha 2 troféus de segundo lugar. Aí eu até olhei para aqueles troféus assim, quem sabe, né? Eu sou campeão de segundo lugar, né? Quem sabe eu não ganho um desses daí que tá bom demais. Tá, eu falei, pô, bonito pra caramba, né? Aí chamou o primeiro, foi uma menina, depois chamou outro, foi um rapaz. Aí eu falei, bom, tá bom. Já fiz a minha parte, pelo menos eu cantei bem. Né? Não errei nada, deu tudo certinho, né? E
quando foi dar o resultado, eu já tinha a minha preferência, quem eu achei que ia ganhar. Então, se não for nenhum dos dois, quem vai ganhar é a minha, que está do meu lado, que é a número 8 ou a número 10. É uma das duas vai ganhar. Na minha escolha, né? Vai ser uma das duas. Então, se for uma das duas, você que trabalha com vídeo, você sabe que a câmera está aberta para todo mundo. Exatamente. Mas já tem uma câmera apontada na cara do cara que vai ganhar. Porque ele já sabe, ó, aponta pro número tal, né? Não é assim? Exatamente. Já tem uma marca arquetada. Então eu falo assim, putz, a hora que o cara der um zoom no rosto desse daqui, vai aparecer, eu vou aparecer do lado dele. A hora que der um zoom nela aqui, vai aparecer eu também. Então eu não posso fazer feio pros brasileiros e fazer aquela cara de. Sabe aquela cara de. Cara de bunda. Perdi, né? Perdi, assim. Oh. Então eu falo, não, se for, você falar, Ratiban, olha pra direita aí. Se for Dilban. Mas... Né? Aí quando falou, NHK, grande Tiago, Cuba! Eu fiquei assim, Vai ser a cara de. Né? Eu falei, nossa, nem imaginava, cara. Você acha que imaginava que esse cara vai dar primeiro lugar pro brasileiro? Aí eu comecei a chorar, cara. Putz, eu comecei a chorar. E não consegui mais falar nada. Depois ele perguntou um negócio pra mim lá, e eu não conseguia responder. Tava assim, minha cabeça tava a milhão. E eu não acreditei mesmo que eu tinha vencido, né? E foi o ano, acho que foi a vez que foi o concurso que eu cantei com menos preocupação, cara. Por isso que eu falo justamente quando você falou que foi o seu melhor último lugar, porque você cantou sem aquela preocupação de querer agradar jurado, agradar não sei o quê. Você queria ser você, né? É isso que eu sempre comento com as pessoas que cantam, participam de concurso, gente, tira essa preocupação de querer ganhar. Não, você tem que se sentir bem. Você tem que fazer o seu show, você tem que estar bem. Porque você estando bem, você fazendo o que você quer, né, sem essa preocupação, acho que destrava tudo e você canta, acho que mais flui mais, né? E o júri vai perceber isso. E hoje, você encararia um palco de Taikai ou você ainda prefere os palcos de shows? Dos shows. Ah, não, mas aí é covardia, né? Bom, assim, concurso, primeiro que se eu participar hoje, eu não entro nem entre os 10 no Brasileirão. Porque eu vejo lá todo mundo cantando, eu falo assim, não, totalmente, né? Tecnicamente tem muita gente aí muito superior. A gente vê que o nível, né, dos cantores subiram bastante, tem muitos professores excelentes aí que estão cantando, então o nível está muito técnico. Então, eu com certeza acho que entre os 10 a gente não chegaria nem para queixou. Então eu não encararia, não. Eu acho que teria que treinar muito. Mas show é outra coisa, né? Show é outra coisa. Bom, é que você já está acostumado a fazer, né, o show das comunidades Nikkeis, né? E é uma outra pegada, né? Assim, logo que eu comecei a carreira, né? Eu primeiro me lancei lá, na época foi em 94, 98, lá em Nagoya. Né, que eu me lancei, depois eu vim para o Brasil, fiz aqui vários, né, eventos, rodeios, fiz Barretos, cantei lá em peão, na festa de peão de Barretos, fui também lá o Calouro Raul Gil, cantando música sertaneja e tal. E você tinha perguntado lá atrás, por que música brasileira? Então, assim, na verdade, quando eu lá em Maringá, eu cresci ouvindo os Chitãozinho Choró, porque eu ia lá nos rodeios. E o Chitãozinho Choró saiu daquela região. Eles são de Astorga, do Paraná. Tá. Então, no início da carreira dele, antes de eles estourarem no nível nacional, eles cantavam só no Paraná. Então, eu ia direto no rodeio e via eles cantando. Já. Então, eu sempre gostei de música sertaneja. Né? Então, embora você... Agora, essa aqui é para vocês que cantam em Taikai, né? Para quem canta essa música em japonês, é difícil tirar o vibrato, né? Para quem canta música brasileira e canta música americana, fica estranho, né? Colocando vibrato em tudo, né? Para você foi difícil tirar o vibrato? Olha, primeiro que acho que quando eu cantava pop, eu fazia pop e cantava no adulto, eu demorei demais para aprender o vibrato, né? Eu só fui aprender vibrato com 21 anos, lá no Japão já. Né, quando eu comecei a fazer muitas aulas lá, eu treinava muito no tambor lá.
né, no meio do tambor. E a bicicleta ficava cantando. Tambor é plantação de arroz, gente. Eu ficava com o Walkman lá, no meio lá, de bicicleta, lá cantando que nem doido lá. Para o Shine On lá. Né? E o pessoal fala, como é que você tem essa força aí? É porque eu treinava no frio. Né? É igual o karateca que treina o Kia lá em cima da neve. Agora eu entendi. Porque você fortalece muito seu pulmão. Né? Então, assim, eu voltei para o Brasil quando eu lancei no Japão, né? Depois voltei para o Brasil quando me lancei na música sertaneja. Eu tive que fazer aula, né? Justamente para virar essa chave. Né? Porque cantar música japonesa, como você falou, é muito comum, né, usar o vibrato. Né? E usa-se música vibrato em todos os momentos da música. Sim. Usa no meio da palavra, na finalização, então acaba ficando assim, um pouco carregado para quando você transporta para outros estilos, né? Que no caso da música brasileira, MPB. Então eu também tive que fazer aula. Na época eu fiz aula com a chamava Nancy Miranda, que era justamente a professora da Vivi, que ela que é conhecidíssima hoje aí, né? Professora conhecidinha, que eu conheci já Vivi nessa época, e ela foi a professora da Elis Regina. Então a gente fazia muito raceio, muito exercício para me tentar tirar o vibrato. O vibrato. Mas como eu também falei, eu nunca fui muito de usar vibrato desde na época lá, então não tive tanta dificuldade, né? Mas assim, eu tive que ficar bastante atento a isso, prestar atenção, estudar, ouvir muito a música. Então a gente tem que sempre estar ouvindo, a gente quando ouve os cantores, vê assim que às vezes você achar que vibrato, fala assim, não, vibrato é técnica. Dependendo do lugar onde você coloca. Sim, né? Exatamente. Dependendo onde você coloca, já vira uma coisa meio carregada. Então, fere até o ouvido para quem está acostumado com aquele estilo. Né? Então, músicas brasileiras, principalmente, às vezes na finalização né, se usa lá no final. E não logo que acaba a frase já começar a vibrar. Lá no finalzinho. Né? Agora, no meio das palavras, no meio de uma frase, por exemplo, usa-se muito pouco vibrato. Ouça que o Sensei Joe, hein, ó. Porque, olha, eu não conheço a tua irmã, a Jane, né? Pessoalmente, também, eu acho que nunca vi ela cantando, eu acho, né? Mas tem uma prima sua lá no Japão. Prima? Que tem aquele aplicativo chama Smule. E vira e mexe. Sim, que a pessoa canta com duas pessoas. E ela falou que ela é tua prima. Ah, que legal. Ela falou assim, que beleza, né? Você conhece meu primo? Eu falei assim, não conheço, né? E a gente cantava junto lá no Smule, né? Aí eu notei que uma característica, né, dos hirata é o vibrato. Justamente o vibrato. Pô, é parecido com o do Joey mesmo. Olha que legal. E era direto, né? Enquanto eu morava no Japão, né? A gente se divertia desse jeito aí, cantando, né? Sim. Então, como dentro do apato não dá para cantar alto, aí eu entrava dentro do guarda-roupa e cantava, né? Porque... esse negócio de cantar no guarda-roupa, gente, não é só você que fez, não. Viu? Eu conheço muita gente que treinava dentro do guarda-roupa lá, porque não podia ficar passando o som para fora. Né? Não pode. E realmente, da primeira vez que eu comecei pensando que era Brasil, né? Eu já recebia as batidas lá na parede. Assim, nossa Senhora. Então, por isso que eu treinava lá no tambor. Tambor é realmente o melhor lugar, né? Eu pegava, levava só o Walkman, entrava lá no meio, lá no escurão, lá, ficava cantando, lá, ficava 2 horas cantando. Lá. Mas essa técnica aí que você falou de cantar no frio, realmente funciona, viu? Porque muitas vezes eu saí já nevando e com fone, né? Sim, e cantando, realmente dá diferença. É porque, assim, eu falo que quando o ar é muito pesado, né? O ar frio é pesado, você tem que, assim, fisicamente, você tem que se esforçar mais, porque o som não propaga. Então, você nem se ouve praticamente. Até você se ouvir, você não se ouve. Só que assim, você tem que saber usar a voz. Se você se colocar na voz no lugar errado, você vai criar um calo gigante ali, né? Ficar ali. Mas assim, eu fui treinando e fui encaixando a voz e começou a crescer muito. Foi aí que eu cantei, né, na época do Shine On, eu já estava cantando direto, já fazia mais de 2 anos que eu cantava no tambor.
Nossa, cantando tambor eu nunca experimentei, não, mas deve ser divertido também. Não, era engraçado, porque às vezes passavam uns carros. Imagina você de noite, um breu, porque tambor, quando eu falo, não é um tamborzinho pequeno, não, é um tambor gigante, aquele aqui. É tudo breu, aquelas ruazinhas estreitas no meio, né? Imagina um cara parar de bicicleta, gritando lá, e de repente passa um carro do lado, você vê assim, um cara parar de bicicleta, ele pensa que é Yurê. Pensa que é uma alma penada ali, o cara parado ali. Mas fora os sapos que tem lá também. E as cobras, né? Porque onde tem sapo tem cobra. Mas no frio não tinha, no frio não tinha. Mas dentro da sua carreira, Joey, qual foi o seu maior desafio, assim, em termos de dificuldades num show? Teve algum? Em show? Bom, acho que cada show eu falo que é uma particularidade, né? Mas teve um show específico assim que talvez dificuldade que eu tive mesmo foi em questão de gripe, né? Quando a gente está gripado, né? Depois que a gente acaba se profissionalizando, você assume compromissos que você não pode faltar, né? Sim. Certo? É difícil, muito raro eu falar assim, não, eu não posso ir, né? Se for por causa de uma dor de garganta, eu falo, não, eu vou, né? Eu posso não conseguir cantar como eu gostaria, né? Baixo todos os tons das músicas, sim, tento usar todas as técnicas lá, e já teve algumas ocasiões assim que eu estava com banda e eu tinha que toda hora sair lá atrás, ficar passando, mastigar bala, gengibre, fazer tudo quanto é coisa lá para tentar ver se voltava a conseguir cantar mais uma música aí. Não era mais aconselhado, porém era o que eu tinha, né? Mas a gente acabava fazendo, né? E eu acho que o mais difícil assim quando a gente para artista não é nem que o pessoal fala, poxa, você não tem vergonha, assim, dá aquele aperto quando você vê muita gente. Eu falo, não, é o contrário. É o contrário. Quando tá vazio, que me dá um aperto. Eu falo, ai meu Deus, não tem ninguém. Agora, quando tem bastante gente, acho que vem aquela energia com tudo, a gente canta que nem. Mas em todos os shows, pode ter uma pessoa, várias pessoas, eu canto do mesmo jeito. E teve um show que eu fiz lá em Suzano uma vez, que foi muito engraçado. Era nas comemorações dos 100 anos da imigração japonesa, e me chamaram para cantar lá no evento. Era um domingo, sábado, acho que não sei se era sábado, se era domingo, para cantar no almoço. E era com banda. Aí nós chegamos lá para passar o som e tal. E eu olhei assim, nossa, tá vazio, não tô vendo as barracas abertas, achando estranho, né? Sei lá, tá marcado eu cantar 2 horas lá, eu cheguei mais cedo. E eu achei estranho, né? Aí eu tava passando com som com os caras lá, tava falando, tá, mas que hora que você vai cantar? Ah, tá programado cantar agora, 2 horas. Ele falou, ué, mas a festa é só à noite? Eu fiquei assim, como assim, né? Eu falei, a festa é só à noite. Eu falei, e agora? Aí falaram 2 horas pra você. Aí eu falei assim, eu vou cantar, né? Eu falei pra banda, temos que cantar. No contrato, falei que tem que cantar. No final tinha só umas pessoas que estavam preparando as coisas para a noite. E eu comecei a cantar, né? Aí tinha lá, sei lá, 5 pessoas na frente. Aí de repente começou a chover. Começou a chover. Aí o pessoal começou a sair tudo correndo ali. Ficou só um cara assim, e um bêbado, né? Era um bêbado, o cara tava todo bêbadão assim. E eu tenho até essa foto até hoje, né? O pessoal tira sarro. Mas eu cantei todas as músicas e fiz o show até o fim. Eu falei assim, contrato é contrato, não? Daí eu falei assim, não, e eu cantei com a mesma energia, como se eu estivesse cantando para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eu cantei com a mesma energia, tanto que os seguranças que estavam tudo embaixo das barracas falaram, caraca, meu, que pena que você não cantou à noite, que não sei o que o povo tá todo à noite, não sei. Então, e você assim, você já cantou em barzinho também, Joey? Olha, barzinho, eu nunca passei por essa fase. Eu até admiro, né, muito as pessoas que cantam barzinho, porque são cantores que têm que ter uma vastidão de repertório, porque o público fala, canta aquela, você canta aquela, imagina, não, essa não canta, não canta. Então eu nunca fiz barzinhos, eu logo que eu me lancei na carreira lá no Japão, eu já voltei para o Brasil, lancei o meu CD aqui no Olímpia, né? Você lembra da Casa de Espetáculo Olímpia, né? E logo depois disso eu só fiz eventos. Então eu só fiz shows, então já foi lançamento, já foi direto para os palcos, né? Então eu não cheguei a ter essa bagagem
de barzinho que eu queria também ter, justamente por essa diversidade, né, de estilos que você aprende, né? E olha, que eu também admiro barzinho. Aí, inclusive, na semana passada eu fiz um, e só que eu já fui assim, falando que é show, não é aquele lá de ficar tocando violão. Canta aí, canta aí. É Porque você vai com o repertório ganha. pronto já, né? Exatamente, né? Porque senão não tem condições. A gente não é obrigado a saber todas as músicas, né? Exatamente. Uma grande parte sim, mas, né? É que tem cantores que já estão tantos anos aí na estrada que os caras vêm com aquelas passas de partitura, então ele, não, canta aí, eu canto, essa eu canto, essa eu canto, essa eu canto. Mas, né, é difícil você ter tanto repertório na cabeça assim, né? É muito difícil. Inclusive, eu queria estar aqui. Você toca violão, Joey? Cara, não toco nada. Tá aí uma coisa que eu sempre quis aprender, fazer aula de violão, até hoje não consegui fazer. Pô, deixei o violão aqui atrás para fazer. O Joey vai tocar para mim hoje. Você toca? Tá vendo esse papelzinho que tá escrito aqui no violão? Eu já escrevi assim, não sei tocar, porque às vezes eu uso isso só para enfeite. Eu sempre quis, né? Assim, hoje eu sou produtor musical, né? Eu sou compositor, produtor musical, mas é tudo de ouvido. Tudo de ouvido, tanto que as mixagens, todos os arranjos eu faço junto com meus músicos, né? E eu vou sempre colocando as ideias no lá, lá, lá. Eu quero aqui, ó. Aqui eu quero um drive. Aqui eu não sei o quê. Aqui eu quero a corda. Aqui é um ataque de cordas assim. Eu quero não sei o quê. Aí na mix eu vou lá e fico mixando, ajudando a mixar tudo. Então, assim, é tudo no ouvido. Tudo no ouvido. Mas o Joey é bom. Ainda bem que não é só eu. Mas, assim, eu admiro, né? Eu acho que um dia eu ainda vou aprender a tocar violão. Né? Nem que for lá na frente, né? Estou esperando achar um professor que tenha paciência para fazer aula comigo. Porque o último que eu fiz, eu paguei um mês adiantado, o cara sumiu. Eu acho que não sei se ele falou, pô, esse cara não vai aprender nada, eu vou fugir desse cara aí. Mas assim, sempre tocar um instrumento é bom, né? Porque realmente para quem faz aula, principalmente quem faz aula, né, aprende, né, a pegar ritmo, né? Com certeza. E tentei o teclado que você está vendo aí atrás, tentei o violão, mas você não acredita, onde eu me dei melhor foi na bateria. Olha que legal. E é difícil, porque você tem que ter uma coordenação do caramba, né? E olha que e a bateria é os dois braços e duas pernas, né? Sim, então a coordenação motora, eu já tentei. Não, tá bem, gente, sem mas chance. é mais fácil, Diogo, porque no teclado você tem que fazer malabarismo com os dedos. Sim, sim. Você tem que puxar a nota lá de não sei aonde, fazer, nossa, meu dedo não vai esticar até lá, não, né? Olha, você sabe que eu me arrependo muito, hoje eu me arrependo. Mas lá em casa, quando nós éramos mais novos, o sonho da minha mãe sempre foi que alguém fosse cantor. Então, desde pequeno, ela colocou todo mundo no piano. As minhas 3 irmãs fizeram piano, a Jane também formada em piano, todas elas fizeram piano. Eu fiz piano, só que eu era criança, né? Tinha 10 anos, né? Então, assim, ficar aprendendo aquela teoria de fazer bolinha, bônus, dó. Então, assim, eu não tinha paciência, então eu saí da aula de piano, né? Hoje eu sinto falta, né? Sinto bastante falta, mas também meu dedo é mão curto, assim, alcançar aquelas oitavas assim é difícil, meu. Né? Não, mas tem muitos músicos que eu vi aí que também não toca não, viu? Eu não vou falar o nome aqui, mas assim, já me ensinaram umas técnicas aí para mim tocar teclado assim, sem o pessoal pensando que eu tá tocando. Tô tocando. Só fazer os acordes. Mas mesmo se fizer os acordes vai sair errado, então deixa no volume bem no mínimo. Entendi. Desliga tudo lá, mas deixa lá. Fica assim, só fingindo que tá tudo gravado, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, pessoal, assim, não tem diferença, porque se for tocar o teclado, eu vou colocar um tal de como é que chama? VS. Ele já vem só com... chama MIDI. MIDI. É como se fosse um karaokê, né? Então, já leva o playback pronto, que né? o MIDI são sinais, né? São sinais de cada instrumento. Ainda você tem a chance de selecionar
os instrumentos, né? Substituir, né, um piano de cordas com piano, um piano de cauda com piano elétrico, que você consegue trocar, né? Mas você consegue só dublar, né? Exatamente. Então, eu falei que eu comecei assim, a admirar mais o Joey na hora que ele começou a cantar músicas brasileiras, assim como o Maurício Mias. Não sei sim, cantou, participava muito com a gente. Quando eu comecei a cantar músicas brasileiras, né, eu me lancei no Olímpia, né? E naquela época eu ia muito fazer rádio no interior e a gente fazia entrevista, né, tal. E uma coisa que eu sempre percebia, né, que por ser Nikkei, eu era solo. Então naquela época era só dupla sertaneja. Então não tinha solo. O único solo que eu lembro da época era o Daniel, porque o João Paulo morreu. Sim. Então o pessoal fala, então, Jorge, faz uma dupla, depois você mata o cara. Então, assim, eu era sozinho, um japonês, né, descendente. Então, quando saiu matérias minhas, né, aqui no Brasil, na Veja, né, saiu várias matérias, então falando assim, o japonês invade o mundo sertanejo. Só que aí eu ia nas rádios e era entrevistado, sabe? E eles falavam assim, ó, vai conversar 15 minutos. Igual você falou hoje aqui, ó. Eu falei, Joy, 15 minutos só. Eu acho que já passou de 15 minutos. Já passou, acho que de uma hora já. Eu acho que já passou de uma hora. O papo tá bom. E eu também falava pra caramba nas rádios. E ficava cantando. Aí chegava no final da entrevista, o radialista, né, o entrevistador, falou assim, caramba, cara, mas você fala bem português, né? Aí eu olhava pro cara assim e falava assim, ô, cara... Será que é porque eu sou brasileiro? Eu falei, eu não sou japonês, sou brasileiro, cara. Então era muito raro, né, ver assim, um descendente cantando música sertaneja, né? E uma das coisas, particularidades também que sempre aconteceu comigo, eu cantava muito em rodeio, festa de prefeitura, até hoje, né? Faço festa de prefeituras, a gente faz vários eventos onde predomina brasileiros. E eu cantei também lá em Barretos. E na experiência de Barretos foi uma coisa bem interessante, que eu cantei lá num dos palcos, não era o palco principal, um dos palcos lá, que é o Coreto. Antecederam a mim mais ou menos umas 14 duplas sertanejas. E eu era o penúltimo cantor. E quem era a minha backing vocal também era a Regina Fucal. A Regina Fucal. E a Adriana Mayumi. Sério? Eles eram minhas backing, elas eram minhas backing vocal. Mas que duas belas... Você não é nada bobinho não, hein? Não, eu fui com uma banda, cara, de 12 pessoas. 3 backing vocal. Era a Adriana, a Regina e o Charles, que era um cantor também do Raul Gil, que a gente se conhecia lá. E eu tinha aí a Márcia Fucal também. Nós já 4. Então, assim, olha só de back, eu não precisava nem cantar, né, cara? E a banda é maravilhosa também. E nas primeiras músicas, então, antecederam a mim, essas duplas, então tinha um público, assim, sei lá, tinha umas centenas de pessoas. Né? Aí quando o cara me chamou, o cara falou assim, não sei o que, agora, vamos ver se o japonês sabe cantar. Aí eu falei, putz, o cara... Né? Só que eu já sabia, né? Já sei, já estou acostumado. Então, eu sempre coloquei nas primeiras músicas do repertório só música porrada. Eu só colocava Zezé, Bruno Marrone, Chitão. Então eu já entrava assim com o pé no meio de todo mundo, sabe? Sim. Então eu já saía cantando lá, cara. Aí você só via a cara o rosto das pessoas, todo mundo assim, com aquela cara explota, olhando assim, caramba, vem cá. Aí, né? E começava a encher. Aí chegou no final, cara, tava lotado de gente lá. Até o cara, caramba, japonês, você trouxe a galera, não sei o quê. Eu não sou japonês, sou brasileiro, sou neto de japonês. Então naquela época ainda chamava, sempre achava. Muita gente ainda acha que hoje o Nikkei que canta é japonês. Fala, não, nós somos brasileiros, a gente gosta de cantar música brasileira também. Então, assim, eu tive que me adaptar muito, né? Tanto que no Raul Gil também, eu também fiquei conhecido muito com músicas sertanejas, né? A Adriana Mayumi também cantando músicas MPB maravilhosamente, o Beto, né, cantando música americana, a Melissa e o Marco que também cantando todos os estilos. Então a gente quebrou um pouco naquela época. Só que ainda no meio profissional, ainda eles viam a gente, né? Que a gente olha no nega raça. Né? Eu não digo preconceito, né? Mas hoje
eu não canto em comunidade de Nikkei, né? Quem me contrata mais hoje é Gaidin, acredito. Olha que interessante. E assim, só músicas românticas também. Então, hoje está mudando, então por isso que eu falo que hoje mudou muito, né? Então, como a gente também está fazendo muitos eventos, mesmo que seja dentro da comunidade japonesa, a gente não faz só em evento da comunidade japonesa, mas muitos são da comunidade japonesa, mas o público que está lá predomina sempre os não descendentes. Sim. Né? Porque a maioria dos descendentes estão lá na barraca trabalhando. Né? Então o público sempre predomina, a maior parte são brasileiros. Sim, e o gozado que na festa lá de Itapecerica, sim, 90% do pessoal era tudo não descendentes de japoneses, né? E era estranho, era cantar música japonesa. Não é? Parece que a gente também que fora do ninho lá. Não é? Mas você sabe que é interessante que no nosso show a gente fala que você tem que agradar dos dois lados, né? Tem que agradar tanto a pessoa da comunidade, mas também tem que agradar o povo brasileiro. E a gente percebe muito que durante o show, chega no final das músicas, eu estou cantando música japonesa, os brasileiros estão tudo lá cantando japonesa, não está entendendo nada, mas eles estão lá dançando, cantando. Então quer dizer, olha que legal, né? Então você conquista ele também com a música brasileira, que eles falam, poxa, caramba, ele canta pra caramba música brasileira. Aí fala, nossa, aí quando você canta em japonês, fala, agora eu entendi que ele também canta, entendeu? Porque se você canta só música japonesa, para o público brasileiro, eles, por mais que seja evento da comunidade, eles vão falar assim, ele não consegue, ele não tem parâmetro se você está cantando bem ou não. Uhum. Porque ele não conhece o estilo. Vê aquele monte de vibrato, aquela coisa, ele não entende. Ele não vai entender. Então, para o ouvido dele, ele não está entendendo se você está cantando bem. Mas quando você entra numa música que ele conhece e você interpretou bem, aí que ele fala, cara, esse cara canta. Exatamente. Você entendeu? Então, por isso que eu acho muito importante, dentro dos eventos da comunidade, né, por mais que fala é um festival do Japão, é um evento da comunidade, temos sim que mostrar. Nós, Nikkeis, também sabemos cantar a música brasileira, porque nós estamos no Brasil. Né? E, junto com isso, trazer o público para frente do palco para mostrar a música japonesa e, no final, eles estão cantando a música japonesa. Sim, e sabe que numa das festas que eu sempre faço evento fechado, né? Sim. E numa das empresas que me contratou, falou assim, você canta uma música japonesa? Eu sempre deixo umas duas no gatilho, né? Uhum. Aí eu olho assim para a cara dos diretores lá, aquele diretor já meio toshiori já, né? Assim, tá, pode deixar comigo. Aí você mete o naninho a bucha ali, ele só com o pau, sabe? Aí você já agita lá o pessoal para fazer o... Sim, o Bondori, né? O Bondori ali, né? Aí pronto, os que não são japoneses acabam indo na dança lá fazendo errado. Exatamente, tudo. Mas é porque você também, ao mesmo tempo que você já estava cantando músicas de outro repertório, né? não só japonesa, você já estava agradando, né? Esse público todo, e que quando você cantou japonês, você ajudou, você já tinha feito o aporte, que a gente fala que você tem que puxar o público para você. Entendeu? Exatamente. Então, uma das coisas que, como o Joey falou, né? Que você cantando para uma pessoa, para 100 pessoas, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E não importa se é brasileiro, se é japonês, porque música é música, sempre vai agradar todo mundo, né, Joey? Exatamente. Por isso que assim, o meu trabalho, até nas músicas, quando a gente faz as composições, eu sempre procuro, né, mesclar. Já logo lá no início, eu sempre procurei fazer isso, que é mesclar os instrumentos japoneses, né, com a música brasileira. Eu fazia arranjos de músicas japonesas no estilo, com outras versões, né? Eu gosto muito de fazer isso. Então, muitas músicas japonesas, quando eu cantava aí, fazia os arranjos, eu colocava viola, né? Com acorde de viola, com acorde sertanejo, ou eu pegava música sertaneja tradicional e tacava um taiko, né? Então, eu sempre gostei muito de mostrar que a música nossa é uma linguagem universal. Então, tem sim os seus estilos próprios, porém, nada proíbe de você mesclar essas culturas. Sim. Né? Joey, olha,
Eu queria até esticar o papo, né? Eu estou resumindo aqui, tá? Porque senão a gente ia ter, acho que 2 horas de programa aqui. Caramba, eu não sei se eu estou enxergando certo aqui, mas deu mais de 1h30, é isso mesmo? Eu acho que é isso aí mesmo, mas vai fazer parte. Não, mas o papo tá muito bom, realmente. É só cortar, faz uns catos aí. Não, é que tem partes aqui que a gente falou do passado lá do Joey, que realmente é muito interessante. Os nossos amigos que estão assistindo vão lembrar disso aí também, Joey, né? Eu quero mandar aqui também um grande abraço aí para todos aí que estão nos assistindo. Tem muitos aí, pessoal do karaokê, né, que a gente já convive, né, desde a década lá de 70, 80, aí, 90, e o pessoal novo que a gente também está conhecendo agora nos eventos. E eu sempre tenho que agradecer, viu, o Mamoro, a nossa comunidade. E a oportunidade de eu ter crescido num Caicã, né, de ter aprendido a nossa cultura, de eu ter tido a oportunidade, né, de estar carregando, né, sempre levando, né, a nossa cultura, independente de que é uma mesclagem ou não, mas levando assim ao Brasil e também lá no Japão, né, através da música. E dizer também assim, sabe, é muito importante esse crescimento, esse convívio dentro das associações. E você sempre querer tomar a frente, sabe, de fazer as coisas. Não ficar muito na comodidade de querer ver tudo pronto. Porque quando a gente toma a frente, né, que nem eu falei, era um espírito meu que eu puxei do meu pai. Que era sempre, meu pai falava assim, ele levava a gente para arrumar as cadeiras que ia ter o concurso de canto. Ele sempre falava assim, ó, não espera alguém pedir ajuda. Já vai e faz, né? Se você vê o pessoal começar a arrumar a cadeira, levanta e vai arrumar. Sim. Tá? E ele falava assim também, você está arrumando, as pessoas estão vendo, né? Um dia isso vai voltar para você, né? Porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa esforçada, vocês vão ver que você, né, toma iniciativa. Então é muito importante. E isso eu aprendi com meu pai, né? Então quando eu organizei os concursos, os shows que eu fazia lá atrás, tudo que eu tentava aprender, ia lá fazer trabalho backstage aqui, né, nos eventos, vinha para São Paulo fazer amizades. Então tudo isso somou. Eu estava plantando, né? Então o pessoal fala, poxa, o Joey é um cara sortudo, né? Eu falo, não sei se é sorte, porque eu sei que a minha vida na música começou com 8 anos, né? Então eu sempre plantei coisas que hoje eu estou usando. Foi tudo uma experiência que eu fui adquirindo em toda a minha vida. E eu falo, gente, ó, as pessoas falam, pô, eu não sei cantar, ou eu não sei fazer vibrato. Gente, eu fui aprender vibrato com 21 anos, eu comecei a cantar com 8. Então, quer dizer, não tenha assim, não perca a esperança. Não perca a esperança. Mas, ó, determinação, né? Eu ficava ensaiando direto, mas, sabe? Você falou isso aí, que você aprendeu algumas coisas lá no tambor, né? E aqui no Xandão ele faz voz de nariz, não sei o quê. Mas como que o nariz faz voz, né? Como que funciona isso, né? Aí eu saí do Brasil não sabendo fazer voz de nariz. Sabe aonde fui aprender a fazer voz de nariz? Lá no shopping lá do Nihon. Do Nihon? Mas por quê? Duas vendedoras lá. Irashaimacen. Eu falei assim, daí é a voz de nariz. Agora aprendi. Ô, Xandão, tem que ensinar a falar Irashaimacen, como lá no Japão. Mas é por isso que é importante sempre ter essa orientação. Hoje, olha, os cantores têm esse benefício de ter de muitos professores, né? Antigamente, a gente não tinha professores de canto, né? Era muito raro. Então a gente tinha muito orientadores, né? Sim. As pessoas os amigos, né? Um cantava e falou, Joey, putz, aqui você podia fazer assim. Faz assim. Um ficava ouvindo o outro, um dava dica pro outro, né? Hoje não, tem muitos professores, muitos racei, sabe? Eu sempre falo, gente, racei é a base, né? E respiração, racei é a base, né? E aquele também que eu comentei, gente, quando você for cantar, esquece de fazer igual o cantor. O compositor, quando faz uma música, ele faz a música, depois quando eles fazem o arranjo, eles fazem já tudo adaptado para aquele cantor. O tom da música, né?
todo um trabalho, a forma do cantor interpretar. Então, assim, tudo é feito para aquele cantor. Quando você pega a música para você cantar, você tem que, lógico, ouvir o original, entender mais ou menos como é que é a métrica da música, tudo. Porém, tem coisas que você pode colocar a sua particularidade. Não precisa fazer um monomané, que fala, né? Não pode ser uma cópia, né? Ele vibrou aqui assim, então eu vou vibrar aqui assim também. Não, tem várias formas de interpretar, né? Então, é que eu acho que os taikais hoje está muito complicado, viu, Joey? Tenho muitos amigos jurados, me desculpem, tá? Vocês. Opa, vamos tomar cuidado. Mas, assim, é tudo baseado em cima de partitura, né? Então, você quer dar uma floreada, né? Essa floreada não está na partitura, então já te derruba lá para baixo, né? Os pontos, né? Então, são regras, né? Eu tive a oportunidade de participar durante um tempo aí como presidente do júri do KWC, e junto com a Vivi Keller, né? E uma coisa que a gente sempre procurava era justamente procurava alguma coisa especial, porque no mundial, cantores bons vai ter um monte, mas Sim. o que vão diferenciar um do outro são os toques especiais. Então, às vezes, essa fugida um pouquinho do totalmente tradicional é o que dá esse diferencial, né? Então, talvez, assim, não sei se teria que não ter tanta, né? Ser assim, tanto rígido, né? Tanta rigidez numa coisa de, né, partitura, que talvez tenha umas outras coisas que dá para fazer, que, lógico que não pode fugir da harmonia, não pode fugir todo do contexto musical também, né? Sim. Porque também o cara quer florear, só que ele floreia de um jeito que fica realmente fica estranho, né? Mas tem floreios que fica muito bonito, tem que fazer uma terça, cada uma oitavala, porque desde que não comprometa toda aquela questão da interpretação toda, eu não vejo problema, na verdade. Eu também não, tanto é que eu vejo assim muitos covers, né, que fazem totalmente diferente, né, do cantor original, né? E sim. essas oitavadas que você faz, assim, eu adoro isso. Mas se faz um taikai, você esquece, já está lá embaixo. Então, é porque são regras, né? Então talvez assim, pode ter de alguma forma rever, né? Depende tem um pouquinho mais de elasticidade, né? Talvez nesse sentido, mas não que não seja errado, não está errado, mas você acaba limitando as pessoas de ter um pouquinho, avançar um pouco mais, né? Talvez, né? Então tá, ó, já tiveram umas dicas aqui do Joey Hirata, do grande Joey Hirata. Joey, olha, você não sabe a felicidade que você deixou o meu coração hoje, viu? Porque, obrigado. Era uma vontade minha já de muito tempo, né, de te convidar para vir aqui no Porão, né? Porque eu falei assim, não, eu acho que não viria até aqui no final de mundo aqui e no Porão ainda. Né? Não, eu sempre assistia tal, né? Falei, Moro, acho que ele não gosta de mim, não. Aí depois do outro dia ele tava lá no Okinawa Festival lá, ele falou, Joey, se você eu chamar para ir no Porão lá, você vai ir lá para o meu podcast? Eu falei, caramba, cara, eu achava que você que não queria me chamar, porque você nunca me chamou, pô. Que a gente vai se encontrando assim, né? Mas assim, eu não sei, né? Se o Joey vai ficar aquele medo lá, né? Não, assim, é uma grande satisfação, porque acho que a gente tem uma passagem na vida, né, gente? Eu sempre falo que a gente não sabe quando que a gente vai partir desse plano para o plano superior, né? E tudo que a gente puder fazer para poder, de alguma forma, né? Se o que a gente conversou, o nosso bate-papo hoje, de alguma forma poder contribuir, né? A nossa experiência, a nossa vivência, poder contribuir para alguma coisa, para uma pessoa que seja, né? Já valeu, entendeu? Sim, e olha, pode ter certeza que esse nosso bate-papo aqui não foi só para nós dois. Foram para eles que estão nos assistindo agora, desse pessoal todo que a gente comentou aí também, do passado, né? Eu tenho certeza que eles estão lembrando junto com a gente, né? Sim. Infelizmente eu não pude estar com vocês lá no Nihon, né? Nessa época aí eu estava
Eu fui depois, eu fui em 89. Ah, foi um ano depois. E infelizmente não peguei, gostaria de ter pegado essa época também, que acho que ia ser muito legal. Eu acho que você ia estar no nosso grupo lá, no Bradiro Bocai, com certeza. Né? Mas na época eu era fotógrafo ainda, né? O mundo da música ainda estava muito longe. Estica mais um pouquinho. Teve um que a gente foi fazer em Mogi das Cruzes, estava o Yuji Uehara. Sim. Era da Rádio Nikkei, o Taikai. Uhum. Aí chegou no final do Taikai, o pessoal chamou todo mundo lá no palco lá, né? E eu tava com a máquina fotográfica, o pessoal sabia que eu fotografava, né? Uhum. Só que eu tinha a máquina, era aquele caixotinho. Sim. Então ele bate 12 fotos só. Eu já tinha batido as 12. Aquele que tinha rodar assim? É. Aí o pessoal juntou tudo lá e o pessoal falou, amor, tem que tirar foto lá, né? Sem filme? Aí eu falei, Yudi, eu não tô sem filme. Assim, não sei, se vira, né, meu? Falei, cacilda, né, meu? Aí eu pessoal, vem mais pra cá, não sei o quê, né? Aí juntei o pessoal, você vem mais pra cá, montei lá o quadro lá direitinho. Aí só fiz de quando estava olhando aqui, né? Tava com o flash era de mão. Aí só apertei a luz do flash. Pronto, essa foto. Tirou. Aí depois todo mundo falou, cadê aquela foto? Então, cara, perdi a máquina. Não, essa foto nunca mais ninguém viu. Nunca ninguém viu. Então tá explicado. Você que estava nessa foto se posicionando ali e nunca viu, agora vocês entenderam a realidade, né? Ele fizeram vocês ficarem só pra cumprir. Ainda era da época você chegou a conhecer o Celso Liquil, né? Liquil. Sim, o Celso Liquil, da época da Rádio Banzai, Rádio Fênix, né? Que começou com Rádio Fênix, depois Rádio Banzai. Então, foi assim, foi só um H que... O Yudi, ele, cada vez que ele me vê, ele lembra dessa foto que não foi feita, desgraçado. Yudi, você é o próximo aí. É isso aí. E o Yudi tem muita história para contar também, viu? Tem, isso aí tem. Dos Maverick, que o pai dele tinha. Nossa, tem muita coisa. Mas, Joey, novamente, você sabe que quando você vem para o programa, você tem que fazer uma coisa. Ah, é? Uhum. Ele pensa que é só chegar aqui, bater um papo e ir embora. Vai ter que cantar também, Joey. Ih, caramba, gente. O problema é que hoje eu acordei bem rouquinho aqui. Meu, se vira. Você é profissa, meu. Profissa, a gente baixa 2 tons aí só com o pau, meu. Vamos lá, Joey. Escolhe uma música pra você cantar. Tá, vou escolher aqui. Então a gente já volta. Você vai já? Sem corte? Não. Diretão assim? Sem corte nenhum? Não, vamos dar porque eu tenho que instalar as coisas aqui, gente. Pessoal, é VaptVupt, tá bom? Obrigado, Joey. Obrigado, Moro. Viu? Até a próxima, e vocês aí. Aqui, todo Mamoro no porão. É isso aí, pessoal. Então, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Até mais.